Look what we can do when we get together and give support to those on the line. E aí, tudo na paz? Aqui Fernando Chente, seja bem-vindo a mais um Rockcast. Eu tô aqui com a galera da Striper Brasil. O grande, o mais sexy do universo, o Big Nogueira, da voz mais aveludada de todas. A voz aveludada. Deixa eu falar. Fala. Já começou. Tamo aí, galera. Tamo junto aqui no 777 Productions para mais um Rockcast. Sim, daqueles, hein? E hoje vai ser bom. Vai ser bom demais. E tô aqui com o Luciano do Metal aqui, o grande... Vai, faz aí. Aí, nem esquentou a roça, viu? Você sem esquentar, mas velho. Já saiu bom, hein? Topzera. Fala aí, galera. Vamos pra mais um episódio aqui. Depois daquela thumb lá, né? Você de chapéu, cabelo loiro lá, como se fosse o... Cara, fala não, velho. Meus amigos, todo mundo, eles mandaram lá no status. Aquele monte de kkk. Aquela thumb nossa ficou... Os fora da lei, Fina, né? né? Ficou muito bom. Se você não sabe o que a gente tá falando, foi do último Rockcast que a gente gravou aqui com a Striper Brasil, falando sobre o álbum Against the Law. E hoje a gente vai continuar a saga aqui. Só que hoje a gente vai falar da continuidade que o Against the Law começou, que foi o que? A decadência do Striper, né? A continuidade ou a A descontinuidade. descontinuidade, né, na real ali, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa fase aí do hiato da Striper, entrar um pouco nos detalhes do que aconteceu do Against the Law em diante, né? E, assim, Against the Law, só recapitulando aqui, foi aquele álbum sensacional que a gente ouviu e curtiu demais, e o vídeo ficou excelente. Se você não assistiu, depois você assiste, até aproveitando aqui pra galera que está nos assistindo ou nos ouvindo, você tem a opção de curtir o podcast aqui lá na Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e muitos outros aí, ou aqui no YouTube. Lá no Spotify dá pra assistir igual no YouTube, dá pra comentar também. E nas outras plataformas dá pra você seguir, curtir e mandar pra galera. Não se esqueça de se inscrever no canal se você tá assistindo pelo YouTube, tá? Compartilha, tem muita gente que assiste e não é inscrito, não deixa o like. Lá deixa o like e comenta pra gente o que você tá achando, o que você quer ver mais aqui no canal e qual a sua opinião também dos assuntos que a gente tá comentando aqui. É muito legal, né? Porque senão fica só nós três conversando aqui, a galera não conversa com a gente, né? Exato. Então a galera tem que conversar também aí. Bom é ter opinião, né? É, bom é ter opinião, né? Pô, treta. Dá uma treta aí, né? Vamos conversar. Joga aí, nem que for opinião ruim aí, polêmica, é o que mais tem no canal. A galera gosta da polêmica, viu? Gosta, rapaz. A galera curte pra valer uma polêmica aí. Mas enfim, vamos lá. A gente parou lá no ano de 1990 com o lançamento do Against the Law. Isso. Polêmico. Striper mudou de cor, ficou azul, trocou o logo, né? Não que trocou, usou um logo diferente lá na arte, na identidade visual. E foi um álbum que não teve muitas vendas, né? A gente recapitulando o assunto do vídeo anterior, né? Teve, por mais que seja um álbum de sonoridade excelente, é um álbum que na época a venda dele foi bem ruim, né? Foi. Não teve a divulgação necessária, a gravadora não investiu na distribuição do disco também, né? O que levou a baixa vendagem e pouca repercussão. Sim, infelizmente, né? E o Isaías até tinha comentado também sobre a questão financeira, eles estavam gastando demais, já tinha vindo do In God We Trust, que eles ganharam muito dinheiro. Sim. Acho que se empolgaram, né? Você teve o lance que comentou, não vamos entrar muito em detalhe de novo, repetir a história. Mas aí acabou o Against the Law. Aí, como que o pessoal ficou depois desse lançamento do Against the Law? Porque aí eu entendo que a banda teve uma baixa bem grande, né? Questão financeira. Os caras já estavam desgastados emocionalmente, os caras já estavam na birita. Tomando uns catiopil aí, umas biritas, né? Tava tendo. Tava tendo muita briga também. Muita briga, né? E até nos ensaios que o Michael ia, pra ele já tava sendo um peso, né? Já tava sendo um peso, né? Ele saía de casa, ele conta, né, um pouco no livro que ele saía de casa já assim, meio. Quando ele voltava, e a Kyle, sempre confundo, eu sempre vou falar a mulher dele, eu falo a Lisa, tô acostumado. A Lisa é atual, a Kyle é a saudosa, já foi, né? E a mulher dele que sempre direcionou muito ele, né? E já falava assim, pra ele sair, ele, no período do Can't Stop the Rock, ele tava já, né, tipo que tomando uma decisão pra querer sair, só que não tava na hora.
eu acho que faltava até um pouco de coragem dele, né? Pra chegar sim, mas ele já não tinha mais aquela motivação. Às vezes ele tava até meio depressivo, assim, devia estar de saco cheio, um monte de coisa. Fora as brigas, né? Fora as brigas, né? Cansado, irritado, né? Sim. E às vezes tava até meio perturbado, vai saber como que a pessoa tava na época, assim. É aquela história, quando você sai pra fazer alguma coisa que não te dá mais prazer. Onde você não se encontra mais naquele meio, fazendo aquela mesma coisa que você já vinha fazendo ao longo da sua história. Não te traz mais alegria, não te traz mais prazer, não te traz mais comunhão. Né? Pelo contrário, estava trazendo confusão. E isso ficou refletido, que a gente já vai entrar nesse assunto, né? Só para pegar o gancho aqui, que a gente começou falando do Against the Law. Mas aí depois, que foi lançado em 90, em 91 veio aquela meio coletânea, porque é um meia-meia ali, né? Que é o Can't Stop the Rock. Inclusive você tem o CD aí, né? Tá aqui o CD, tá fácil aí? Eu tô com... Tá por aqui. Tá por aí em algum lugar, né? Can't Stop the Rock? Não é Can't Stop the Rock, é o do Isaías. Eu que trouxe. Ele trouxe mais os do... O Can't Stop the Rock, se você quiser ir mostrando pra galera aí, ele foi lançado... Isso, ó, mostra aqui também, não sei qual que vai sair melhor, mas vamos ver qual que vai sair. O meu é edição nacional, tá? Isso. Não é... O Bigo, como o Bigo é riquinho, ele tem o... Tem o internacional importado. Eu recebo essa palavra. O Bigo Batista. O Bigo Batista, ele tem a versão internacional. Eu tenho a versão importada e foi um erro, né? Porque quando eu comprei o meu disco do Can't Stop the Rock, eu achei que tivesse comprando um disco de vinil. Já falei no outro Rockcast. E achei que tivesse comprando o disco de vinil e de repente me chega o CD. Né? Eu tive que voltar lá e comprar o disco de vinil de novo. Né? É um encarte bem simples. O seu encarte é assim também ou ele é de livrinho? Eu não sei porque eu nunca abri. Ele tá lacrado. Nossa, tá louco. Vale $1.000 o disco do Bigo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse daqui também, essa versão nacional aqui do Can't Stop the Rock. Você tem também, né? Eu tenho. Esse aqui eu nem lembrava do encarte dele, cara. Acho que é igualzinho também. O seu é da BV? Acho que esse mesmo da BV aqui. O disco aqui. Cara, inclusive o Bigo falou que o original, a arte é muito mais, tem uma resolução melhor, mais bem definida, Isso. Né? Mas mesmo assim, convenhamos que é uma arte bem pobrezinha também, né? Assim, né? Pô, os caras que a decadência caiu mesmo nesse disco. Parece que foi lá tiraram uma foto de uma parede suja e jogaram. Ou senão eu tava pensando, falei, cara, isso aqui acho que já era lápide, né? Mas aqui Jazz Striper, né? Esse disco eu acho que teve mais de uma prensagem. Teve, será? Eu acho que teve mais de uma prensagem. Eu não tô lembrado. Aqui, ó, segundo a informação oficial dele, deixa eu até lembrar aqui que a gente sempre fala pra galera, né? 16 de julho de 91, diz que foi o lançamento dele do Can't Stop the Rock, né? O Against the Law foi lançado um ano antes, em agosto de 90, e esse foi em julho de 91, praticamente um ano depois. Isso. E esse disco aí, em questão, ele tem só 2 músicas inéditas, que são as 2 primeiras. O resto é coletânea, mistura dos álbuns anteriores da banda, né? Tem traz os clássicos. Mas clássicos, as né? músicas estão remasterizadas, né? Estão remasterizadas, né? Então, assim, é aquele álbum que, tipo assim, já tava meio que indicando que já vão parar mesmo, né? Tipo, 2 musiquinhas inéditas, o resto ali. A capinha bem sem vergonha, assim, né? Safadinha, né? Pô... O Striper tá até meio preto e branco, parece que já morreu ali, né? Então. Você vê? Uma curiosidade que eles usaram a logo original, A logo original. Só que ela é bem desbotada, né? Tá bem apagada, né? E o que me dá agonia, assim, que me dá toque esse negócio de parte de arte gráfica, que ela é um pouco estourada do original, a proporção dela. Ela tá esticada pra um lado, amassada do outro, me dá agonia, que ela não tá aqui, ó. Igual assim, parece que o pessoal pegou e... Deu uma compactada. Distorceu ela ali, compactou. Me dá uma agonia ver essas coisas assim, sabe? Esse daqui também, né? Porque esse escrito Can't Stop the Rock aqui, dá a impressão que os caras pegaram uma fonte, em vez do cara reduzi-la proporcionalmente, ele só espremeu ela do canto, né? Aí fica até ruim pra ler certo. Tá escrito aqui, mas né? já é intencional, né? É intencional, né? Tipo, nem vê, só, né? Então, esse álbum aqui, na época... Será que ele foi resultado de contrato com gravador, alguma coisa assim, para poder manter algum lançamento? Ou você sabe alguma coisa? Eu não me recordo, mas eu não sei se é o fato, não sei se o Bigo também vai saber, porque eles tinham 2 inéditas e tava tendo a Guerra do Golfo. Era a Guerra do Golfo. Isso, exatamente. A Guerra do Golfo. E eles lançaram a Believe. A gente vai ouvir ela daqui a pouquinho. Aquele marketing e tal.
E tinha Can't Stop the Rock. Tipo assim, eles quiseram mostrar, pera lá, que a galera falando, não, os caras pararam, os caras estão fora da... Não pode parar o rock, né? E tipo, é uma resposta pros fãs, né? Tipo, não, nós não saímos da igreja, nós não estamos desviados. Até abrindo a curiosidade aqui, é a Can't Stop the Rock, que ela melodia igualzinha de uma música lá de 84, das antigas lá? De uma música antiga? Rockman, né? Essa mesmo, né? Eu acho que é, né? Se você não estiver falando besteira, acho que ela é a mesma melodia dessa Rockman, se você não tiver doidão aqui das ideias. Mas se não for, a gente corrige aqui. No vídeo tá aparecendo se é ou se não é, e o sim ou não, tá? Se estamos certo ou estamos errado. Mas eu acho que ela é a mesma melodia. Os caras reaproveitaram e fizeram uma letra, que é uma letra até engraçada, né? Porque ela é uma letra com uns trocadilhos, porque ela vai colocando o nome de várias músicas dos álbuns do Stryper, né? Soldiers and Comets. Tudo no meio do refrão ali, né? E foi uma brincadeira legal. Eu acho que é uma mescla, né? E essa a gente vai ouvir daqui a pouquinho, ela tem uma pegada bem Against the Law ainda, essa do Can't Stop the Rock, né? A guitarra dela. A Believe já é uma baladinha um pouquinho diferente, né? Até a voz do Michael eu achei meio diferente, mas a Can't Stop the Rock ela parece uma continuaçãozinha da Against the Law só. Porque depois fica estranho, né? Porque já entra outras músicas da coletânea, não tem nada a ver com a vibe, né? E não dá nem vontade de ouvir o resto do álbum, fica meio triste assim, né? Você fala, coletânea aí. Eu sou meio assim, cara. Eu gosto de ouvir o álbum inteiro. Essas coletâneas, algumas eu gosto de ouvir, outras não. Eu não curto muito assim. Coletânea, no caso, por exemplo. Eu não sou muito fã de coletânea, não. Mas, assim, por exemplo, eu achei meio estranho quando tem uma não sei vocês, a opinião de vocês, mas, por exemplo, mal lançou a Guns the Law. Aí eles lançam a coletânea e chapa a música da Guns the Law aqui, verdade. entendeu? Já tá na eles poderiam ter aproveitado mais outras músicas. E coletânea, cara, eu gosto de coletânea que eu faço. Eu gosto da minha playlist. Essa é a minha ordem de ouvir as músicas. Exato. Agora, assim, pra não falar que o que eu gosto de coletânea, tipo assim, essa música já foi gravada do álbum. Se é um álbum ao vivo, a gente vai falar daqui a pouco. Aí é outro esquema. Porque aí são aquelas músicas numa sequência que eles escolheram, mas são versões novas, todas ao vivo, ou nem que for uma regravação, igual o Second Coming, a gente vai chegar lá nele. Beleza, agora... Só misturar, fazer uma playlist aqui, cara, eu não gosto. Agora eu fazer uma playlist ali, sabe? Eu acho o legal da coletânea, por exemplo, é quando você vai apresentar a banda pra alguém. Aí sim. Certo? Então imagina o Fernando Schent não conhece Stryper. Então eu vou comprar essa Can't Stop the Rock e vou presentear o Fernando Schent. E você vai ter uma noção do que é o Stryper nos vários momentos que a banda... eu acho ótimo. Exatamente. Certo? Então, pra isso eu dou um voto assim... positivo pra coletânea. Eu vou te falar Passou daí, eu acho desnecessário. Eu vou te falar que eu já apresentei dessa mesma maneira com o Can't Stop the Rock e Stryper pra alguém. Porque, cara, 300 anos atrás, na época que ainda tinha locadora, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Tinha uma locadora aqui na cidade que ela tinha muitos títulos gospel, assim, e tal, cristãos, né? E aí eu fui lá e eles tinham alguns shows também. Eu nem lembro o que eu peguei na época. Acho que eu peguei algum filme pra assistir DVD. E tinha um show lá também. Aí eu tava conversando com o carinha lá. Ele, não, eu gosto de rock, não sei o quê. Papapá, não sei que assunto, né? Chegamos no Stryper. Eu falei, não, meu pai gosta, não sei o quê. Aí eu peguei e mostrei CD. Ele falou, você quer? Eu tinha o Can't Stop the Rock, eu mostrei pra ele. Aí ele se amarrou, assim, ficou doidão. E a música preferida dele foi a Can't Stop the Rock. Aquela pegada, mas ele falou, nossa, meu pai amou e não sei o quê. Então eu usei o CD da coletânea pra mostrar pra alguém. Realmente, é o que você falou. Aí beleza, vale a pena. Mas eu mesmo, se eu for pegar o Can't Stop the Rock, eu só as duas primeiras músicas, eu pulo o resto. Eu não quero ficar ouvindo aleatoriamente, às vezes alguma música, eu quero pegar o álbum e ouvir, né? Aí você copia as duas músicas, coloca na sua playlist e as outras já estão lá naturalmente. Já estão lá, né? Então, hoje em dia eu acho que essa onda de coletânea caiu mais, né? Que eu não vejo muito. Antigamente tinha muito por causa do formato que a gente ouvia a música, né? Sim, hoje sim. você tem o streaming, você faz 200 playlists se você quiser, lá do jeito que você quiser. Agora, antigamente, por exemplo, tinha aquelas coletâneas som livre, não sei o quê, coletâneas de um monte de coisa, né? Tanto secular quanto não secular, né? Quanto cristão. Você tinha que comprar o CD, né? Então, assim, agora tem uma coletânea não sei do que. Coletânea de rádio. Rádio fazia muito, né? Coletânea Jovem Pan, não sei o quê, papapá. Pô, era o auge. Nossa, tem... Porque às vezes era só aquela música que fazia sucesso só daquela banda. Tem os discos de novela. Os discos de novela. Mas eu digo a própria banda também, entendeu? Sim, a própria banda também. Antigamente tinha muito essa onda, porque, igual você falou, a questão do formato. Formato. Às vezes a pessoa... igual assim... eu quero um álbum... Vamos supor nessa época aqui. Às vezes tava de... Não vou falar que era, mas vamos supor, né? Que tava difícil achar os álbuns antigos do Stryper. E a pessoa queria ter um álbum do Stryper. Pô, mas tem a coletânea. Então compra a coletânea, hein?
Pelo menos você já tem as músicas no CD aqui pra ouvir. Que legal, as principais, né? A pessoa não vai deixar de ouvir. Porque às vezes ela ia ter o quê? Só uma cópia de alguém que tinha, ou às vezes nem ia ter o acesso, né? Hoje não, hoje é bem democrático, todo mundo tem acesso, né? Sim. É outra... Graças a Deus. Graças a Deus. As coisas facilitou bastante nesse sentido, né? Bastante. Por mais que, assim, me deixa um pouco triste de ainda não ter tudo, por exemplo, nos Spotify da vida aí, Deezer, as discografias completas de todo mundo, e às vezes tem limitação por região também, né? Exatamente. Mas já ajuda bastante. Nem, por exemplo, do Stryper não tem tudo. Tem a briga de gravadora. Tem briga de gravadora. Então, por exemplo, os álbuns que a gente vai falar depois, tem alguns que não tem no Spotify. Um que a gente vai falar hoje também não tem no Spotify. Aí mesmo, e não é nem questão de região, acho que é questão de gravadora já, né? Isso. Aí tem alguns que não. Alguns não estão liberados no Brasil, mas nos Estados Unidos tá. Se você às vezes usar uma VPN, algum aplicativo às vezes libera. O Spotify é meio chato com isso, né? Mas aí você tem o recurso aqui, dos bootlegzinhos que eu já tinha antigamente, as musiquinhas MP3 no computador ali, né? MP3 do computador. O antigo Emule. O Emule, casar. Eu baixei a discografia do Stryper todinha até o... Acho que até o Can't Stop the Rock. Pelo Emule. Eu tinha baixado na época um monte de coisa. Não tô incentivando pirataria, sou contra. Inclusive tinha uns caras aí que brigavam porque eu falo contra a pirataria. Mas assim, acho que a gente vive em contextos, né? Então, tipo assim, na época não tava, por exemplo, pegando e vendendo. Era só uma curiosidade de consumir. Só que era meio que tipo que a gente, infelizmente, não tinha dinheiro. Não concordo que você fica baixando música de forma irregular por aí. Mas era o que tinha na época também. Hoje não. Hoje, se você usa, por exemplo, uma plataforma de streaming, você não tá fazendo pirataria. Porque ou você tá pagando a mensalidade dela, ou você tá ouvindo propaganda e alguém tá pagando pelo menos um centavinho, tá pingando pro artista lá ganhar um dinheirinho dele e comer um almoço, pelo menos, né? Tomar um suco, né? Ou coxinha, né? Então já tá valendo. Se você não comprou o álbum original, já tá ajudando também a banda de alguma maneira. Então, tô de bola. Né? Eu acho que o pior é aquela pessoa que hoje não tem mais isso, mas antigamente o pessoal fazia cópias e cópias e cópias e saía vendendo. Né? Exatamente. Aí eu acho muito errado. Tá ganhando dinheiro em cima. Nem tô passando pano porque eu baixava também. Por exemplo, o Stryper mesmo, quando eles lançam um álbum novo, eu baixo. Conhecia assim, baixando na época. Baixava, coisa, hoje em dia tem no YouTube e tal, mas na época que não tinha, eu baixava, mas aí, vou passar um pano. Eu comprava o álbum. Mas eu baixava antes do álbum chegar, porque pensa, na época do... já quero ouvir logo, né? Até o álbum chegar, né? No Morrel to Pay não tinha essa onda deles colocarem o álbum todo no YouTube. Não tinha. Aí o que eu fiz? Eu comprei o álbum, só que aí antes do meu álbum chegar, eu fui e baixei mesmo no Piratão. Mas assim, nunca fui incentivar, vamos vender, vamos fazer isso. Na época mesmo que vocês baixavam pelo Emule, eu tinha aquela facilidade, tipo assim, às vezes eu conhecia conheço o Bico, conheço o Fernando. Aí eu criava uma pasta no MSN, não sei se lembra dessa época. Aí o colega meu ia lá e colocava os álbuns nessa pasta. Jogava os áudios. Colocava tudo lá, já ficava... Você ripava o CD, né? Mas eu vou ripar o CD aqui, né? Usando ele colocava a discografia da banda lá pra mim. Aí o próprio MSN ia baixando no seu computador. Fiz muito isso. Tinha um aplicativo que eu usava em 1900 antigamente, ele era só voltado para um meio cristão. Chamava Zpoc. A letra Z e POC, Zpoc. Cara, você entrava lá e você pesquisava assim, rock, ele trazia todo um monte de coisa de rock cristão. Então lá que conheci um monte de banda também, assim, só que depois acabou. Ele era tipo torrent, mesma coisa do... Sim. Tinha o Super Gospel também, lembra? Super Gospel. Não, era Super Gospel, não. Super Gospel não tinha muito download. Era Gospel Download. Essa página nem sei se existe ainda. Eu não sei. Mas ele tinha muita coisa também. Tinha muita coisa. Mas direto eles tiravam o link, né? De retirada a pedido da gravadora. Tinha que retirar. Aí lá na minha época, né, no começo da década de 90, esse disco, por exemplo, que a gente esperava um de nós ir para São Paulo para comprar o disco físico, o vinil, bolachão, e quando essa pessoa chegava em casa, a gente já tava lá a fila com a fita cassete para gravar. Mas era um costume, tipo assim, esse negócio, porque baixava MP3, era uma outra era, porque eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe gostava de uma música... Vamos supor que ia tocar hoje na rádio menina AM lá vai tocar o disco do Bon Jovi inteiro. Então prepare seu gravador. Ele já falava assim na rádio. Isso. Então você colocava a fita e ficava esperando ao meio-dia, vai tocar meio-dia, apertava o REC lá pra gravar na fita. A própria rádio fazia isso pros ouvintes ter, por exemplo, o álbum completo. Eles tocavam sem pausa, sem nada, até acabar. Aí pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, abre a imagem aí. É aqui que a gente grava, isso, tá? Aí, ó. Coloca a fita aqui dentro, fecha... Aperta o REC, pause aqui.
e vai embora. Era o nosso Spotify da época. Era no Spotify da época. Cara, tem umas fitinhas que uma hora a gente pode mostrar. Tem umas relíquias guardadas aí. Pra gravar o vinil, colocava o disco aqui. Isso. Tocava. Ele tocava aqui, gravava aqui embaixo. E esse gravador aí, que ele tem 2 fitas, ele também tem um lance na época que ele tinha de você copiar uma fita pra outra, então você colocava no player A, dava o play, e no B você apertava o REC. Isso. E tinha alguns que tinham um recurso de gravação rápida, que aí os caras incentivavam, né? Eu colocava copiava rapidinho uma fita pra outra. Você gravava cada... Só que não era tão rápido assim, era tipo 15 minutos cada lado. Rápido assim, você não esperar meia hora, né, a fita, você espera 15 minutinhos, metade do tempo, né? Que loucura, né, cara? O CD também, né? Colocava lá, apertava o REC embaixo. Eu, na época do lançamento do Can't Stop the Rock, nem sabia que era Stripe. Então... E eu era muito novo também, né? Então... Eu tava brincando com terra ainda nessa época. Comia terra ainda? Comia terra. Ai. Nessa época aqui eu já tinha minha primeira namoradinha. Desculpa aí, velho. Já tinha a voz aveludada. Mas não conhecia. Já. Tinha, mas não conhecia. Cara, já que a gente vai estar falando que a gente vai pra muitos assuntos, hoje vai ser um pouquinho diferente aqui. Vamos ouvir a primeira música do Can't Stop the Rock aí, que é a Believe, que ela realmente tem a ver com o lance da guerra do Golfo, né? Na época lá que tava em alta, né? E ela fala de unidade, voltada meio pros veteranos de guerra também. Sim. Tem um pouco todo esse contexto. Ela tem clipe, né? O clipe dela tem legal. Tem até cenas de soldados, né? Então vamos ouvir um pouco dela aqui. Look what we can do when we get together and give support. Uma pegada bem diferente, né? Tem. A voz do Michael bem diferente nessa. Ela não tem o drive do Against the Law e também não é a voz do Michael dos outros álbuns, é uma coisa meio singular só. O cara do Guardian, né? Lembra, é verdade. Não, o cara. É. Ele participa nessa música. É ele que faz esse back, então eu ia te perguntar. Essa segunda voz é dele? Tem um cara. Jenny Rove. Não, tem alguém do Guardian nessa música. Ah, é? Não tem? Tem. Será? Tá velho, né? Não. Can't Stop the Rock, Believe. Michael Sweet. Não tem detalhe dessa música. Não tem detalhe. Eu procurei também. Tem alguma coisa do Guardian. Deixa eu ver aqui. Quando tá ouvindo. Vai nos agradecimentos. Aqui, tem alguma coisa aqui, não? Que a gente vai achar aqui, vamos ver se eu acho alguma coisa. Aqui. Nem no oficial deles não tinha detalhe. Eu tenho quase certeza que esse solo é do Michael Sweet. Também acho. Porque tem a cara dele esse solo. Achou alguma coisa aí da Believe? Tem algo. Ela foi escrita pelo Michael, só que não fala nada aqui, não tem nenhuma informação. Alguém canta. Tem gente. É por isso que eu ia te perguntar também, porque eu falei, cara, ela tem uma segunda voz diferente. Ó. Quer ver? Ó. É o cara do Guardian. Parece, né? Será que é o cara do Guardian? Vamos ver, a gente vai descobrir e colocar aí pra você se é ou não é o cara do Guardian. Não, pode ser o Jenny Rove, que é o vocalista do Guardian. Eu não tô ficando doido, eu sei que pode tem ser. A participação. Eles são muito amigos também, né? O cara do Guardian lá, né? É que tem coisa que a gente esquece, né? Eu não vou lembrar de tudo. Mas aqui não tem nenhum lugar que fala isso, cara. Vamos descobrir aqui e vamos colocar pra galera ver se é ou não é e quem é. Porque eu também fiquei curioso de quem que era essa segunda voz que canta aí nessa música. É uma música muito bonita, cara. Não, o cara participa. Eu sei que eu Believe tem alguém que participa. Mas, assim, é porque eu lembro que eu vi uma fonte, eu não sei aonde.
coisa aqui, ó. Jeff Scott Soto, backing vocals on Believe. Jeff Scott Soto. Não é guarda não, viajei. Jeff Scott Soto, boa. Ele era de qual coisa mesmo, né? Descobrindo. Também eu esqueci. Pô, eu atirei no coisa e acertei no Guardian. É. Mirei no... Acertou no Guardian, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Mas você não tava de todo errado, tinha alguém de fora. Tinha alguém de fora. O Jeff Scott. É aqui, ó, Jeff Scott Soto. Ele é porto-riquenho. Vocalista do Yngwie Malmsteen. Sim, pô. Tocou ela, ó. Tocou no Journey também, ó. Journey. Mas enfim, legal saber porque eu também tinha essa curiosidade e não tinha parado pra procurar também quem que era. E eles... Striper e esse cara, eles são bem amigos. Né? São bem amigos. São bem amigos. São sempre juntos. Assim como o do Guardian também. Acho que por isso que os dois também achou que era do Guardian. Porque a voz até parece. Parece. Se não me engano, ele tem participação em disco solo do Microswitch. Eu acho que tem. Tem sim. Mas... Tem. Eu acho que tem, se eu não estiver enganado. Ele e o Kenny Arnold. Uhum. A outra aqui é a título do álbum, né? Que é Can't Stop the Rock. Isso. Essa já é mais estilo Against the Law. Essa já é bem mais agitada. É. A guitarra é bem... Esse riff é incrível. Eu acho que não é Rockman não, a música antiga. Você acha que não é Rockman? Não, eu acho que é outra música. Outra música, né? Mas é a mesma melodia, né, de uma antiga, se não tiver enganado. Né? Mas esse riff eles usavam em outras, assim. É. Rockman eles tocam naquele show do Cover Chapel. Uhum. Agora. É. Soldiers under command, gonna sing it loud and clear. He's the one that makes us roll. Turn it up, I want you to hear. Can't stop. Nossa, eu acho demais essa música. Daria pra ser uma 12ª música do Against the Law, né? Acho que caberia na turnê essa música, hein? É, cara. 40 anos. 40 anos. Depois tem Oremos, tá chegando. Bem quebradinho, da hora essa música. Acho que vale a pena ouvir bastante, porque ela tem um solo legal agora depois. É, o solo dela é... Tá passando. Essa no show ia ser da hora, velho. Podia tocar, né? Não é difícil essa música aqui no Brasil, não. Tocar nessa música? Não, eu falei, podia tocar no show essa música, né? Aí esse gritinho aí já ia dar trabalho, né? Talvez a gente não visse. Hoje já não vira mais. Esse final eu acho massa, cara. Mas no final, assim, ó. E a bateria?
Bora. Aumenta tudo. Isso aí, cara. Eu sei que o Stryper gosta de colocar umas músicas mais cavalares no final do disco, mas essa daria pra encerrar o Against the Law de boa, cara. Eu não colocaria ela no final da Against the Law por conta do refrão. Entendeu? Se o refrão tivesse outra letra, outra mensagem, sim. É, porque o contexto foi outro, né, da letra aqui, né? Mas, cara, é uma baita da música. Eu gosto demais dessa música aqui. É igual, eu acho que o certo seria ter colocado essa música como a primeira, cara. Believe. Começaria a Believe já fica mais de boinha e depois você vai... É que a Believe tem um apelo social, assim. Isso, colocou primeiro. E por um começo de disco é bem diferente, né? A Believe, que começa já com a baladinha, né? Geralmente não é baladinha que começa o disco, né? Sim, sim. E aí as outras músicas desse álbum a gente nem vai tocar aqui, porque a gente já tocou nos outros episódios. Mas aí segue com Soldiers, 3 Hours There For You, Lady, To Hell, In God We Trust, Honestly, Two Bodies, aí já é do Against the Law, né? Together As One e You Know What To Do. Beleza, foi. Acabou Can't Stop the Rock. Já tava em decadência, Michael já tava aí, a gente falou, todo mundo tristinho, mais pra baixo, aquela vibe ruim, né? Aí entra o lance que a gente comentou no outro vídeo, né? O Dale Thompson acabou participando de alguns shows aí, turnê, e depois o Oz, antes ou depois, acho que o Oz ficou pro final, acabou subindo até acabar tudo de vez, né? Tem muita controvérsia nisso aí, porque também tem registro que o Oz estava cantando porque o Michael estava doente. Tem isso também. Ele ainda estava na banda. Tem isso também, né? Tem uns vídeos na internet lá que tem o show, parece que é no topo de uma casa, assim, numa laje, não sei, um negócio bem diferente. Então, que é o Oscar, é uma gravação bem ruinzinha, assim, sabe? Parece que é um público bem pequeno. Eu já vi uma também que tem tipo no bar. Bar, né? O Oz também tá. Né? Um negócio bem. Só que o Oz ele consegue tocar bem, cara. Só que você vê que já tá naquela vibe meio de fim de carreira mesmo nesses vídeos aí, né? E aqui tem aquele do Copenhague também, que é Pro Shot, né? O vídeo. Né? É muito boa, cara. Assim, o Oz eu acho que ele canta muito bem, cara. A voz é diferente do Michael, mas ele manda bem pra caramba, né? O Dale ele casa bem com o estilo do Against the Law, né? Que é vocal mais o drive, mais rasgado, né? A coisa mais agressiva, assim, cheia de drive. O Dale não tem registro em si, né? Só tem uma foto. 2 ou 3 fotos. Não tem áudio registrado. Poderia ter algum registro, né? Eu já ouvi falar que, tipo assim, não é que ele assumiu o vocal, foi alguma coisa que ele participou. Ele participou, né? Acho que algumas coisas assim. Algum show que tava ali, ele foi, mas. Acho que foi dar uma ajuda, sei lá, alguma coisa assim. Porque eu acho que nem no livro ele fala, né? Não fala. Ele não fala assim, o Dale pegou o vocal. Porque tem muita lenda urbana também. Né? Às vezes tem muita lenda, o pessoal fala, nossa, o Dale cantou no Strike. Às vezes não. Tipo. Você tem os registros pra ter certeza ver como que foi isso, se realmente foi ou não foi, né? Eu já ouvi conversa que foi que eles estavam num show lá e o Dale deu uma palha. Outros já falam que ele cantou mesmo, que ele fez o show todo. Outros já falam, não, ele já fez vários shows. Só que não tem nada oficial. Tipo assim, não, realmente. Tinha que perguntar pra ele agora na turnê, né? Ou ele e o Michael sentado ao lado do outro. Boa ideia. Vocês cantaram perguntado já, né? O ano passado. Podia ter perguntado, cara. Né? Se bem que tem no Facebook, dá pra gente ir lá no inbox. Só chamar ele e falar, daí, você cantou? Ai, não lembro. E ele responde rápido, cara. Ele responde. Ele gosta, ele tenta falar português. Isso que eu acho da hora, né? O dele é gente boa pra caramba, né? Obrigado. Ele é figura. Mas, aí depois teve essa... Então, beleza. Foi lá, teve Can't Stop the Rock, começou essa queda. Sim. O Oz começou a assumir a turnê lá cantando no vocal, tava sem o Michael, ficou só o trio, né, do Stryper ali. Até que não deu mais, né? Meados de 93 ali, fechou a tampa do caixão, né? Fechou o boteco. Fechou o boteco e aí cada um foi seguir sua vida. E aí, em paralelo, a gente tem esse álbum... Cadê o Stryper de Big? Tá aí fácil? Que a gente até comentou no outro vídeo que pode ser que seja uma sobra do Against the Law, né? É rumores também, a gente não tem certeza, mas... Aqui ele tá escrito, né? The Post Stryper Sessions, né? Então provavelmente pode ser também, né? Esse álbum aqui acho que ele foi lançado em 92 ainda, né? 92, ó. Ele é 92? 92. Ele é o primeiro do Michael, lembra que eu te falei que ele é o primeiro? Aí o Michael Sweet, que é o primeiro álbum, ele foi lançado em 94, né? O álbum homônimo. Isso daí é um EPzinho, né? Aí por isso que o pessoal acha que é sobra do Against the Law, né?
Mas eu acho que esse álbum ele saiu mais depois. Ele pode ser que... É 92. 99 aqui, cara. 92 lá embaixo, ó, Califórnia lá, 92, ó. Às vezes a licença da música, não? Pode ser. Ou às vezes assim... Se você pegar a fonte, você consegue a fonte aí pra ver o Ó, lançamento dele? foi gravado em Ontário, Sim. em 92. Califórnia não, né? Aqui, ó. Mas acho que o lançamento mesmo... PC 99 Microswitch Productions. Pode ser que esse foi lançado em 99. Depois. Então ele ficou guardado alguns anos e lançaram depois. Pode ser isso. Pode ser. Autografado, hein? Olha que legal. Agora que eu tô vendo que você falou do Guardian, né? A primeira música ela tem participação do Tony Palacios. Aí, ó. I Love You Crazy. Que a gente até tocou no outro vídeo aqui. A gente pode só tocar rapidinho aqui pra galera ver. Mas Aqui, para... Talvez, então, assim, só para contextualizar, né? O álbum, vamos colocar que ele não foi lançado exatamente em 92, mas as músicas já estavam lá. Então, as músicas são de 92. Provavelmente foi lançado em 99, se a gente não estiver falando besteira aqui, né? Pela data aí. Mas é meio que fosse a continuação do que sobrou do Stryper daquela época, né? O restinho, né? O restinho tá aqui e caiu nesse álbum solo do Michael. Já, porque ele tem uma pegada bem Against the Law, que a gente comentou no outro vídeo, né? E, quer ver, ó? Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se tá fácil. A gente até tocou no outro vídeo lá, né? Falou que é muito parecido e tal, mas não vamos nos aprofundar aqui, né? Deixa eu tocando bem baixinho aqui no fundo, só pra galera ir curtindo aqui aos poucos, né? Mas esse álbum aqui, ele traz um pouco dessa vibe lá pra galera que queria do Against the Law, beleza? Só que aí o Michael, depois ele começou a fazer uns trabalhos solo, né? Aí sim, em 94 vem aquele álbum Michael Sweet, que é o álbum homônimo, que fala, né, quando é o mesmo nome assim, né? Que é o... Você tem ele aqui, Big? Aquele álbum lá? Qual? O Michael Sweet, de 94? Aqui. Esse daí. O primeiro álbum solo, né? Isso. Esse sim, de verdade, é o primeiro álbum do Michael, né? Podemos se dizer, né? Aham. Que aí ele fez o lançamento. Uma hora a gente vai falar com calma do Michael aqui. Se você quiser saber até mais detalhes, comenta aí pra gente saber que isso aqui é mais detalhes da carreira solo do Michael. Aqui a gente tá pincelando porque foi nesse meio do hiato. Cada um foi fazer uma coisa diferente e o Michael fez esses lançamentos. Só que aí o Isaías até comentou no outro vídeo, né? O Michael trabalhou, acho que como guarda florestal. A gente tava nos boatos aqui se tinha sido jardineiro também, entregador de alguma coisa lá, né? Tem alguns boatos aí, a gente não pode confirmar se realmente foi verdade ou não. Mas aí os integrantes ficaram nessa de fazer coisas paralelas. Stryper parado, né? Então, assim, o Robert, acho que ele ficou lá de boa, pelo que a gente viu aqui, não tem muito detalhe, né? Mas o Oz teve as participações seculares, tocou em alguns lugares. E teve a banda lá também, que foi a Sendiz. Foi lançada nessa época, a banda? Foi criada? Não. Acho que ela já tava na época do Against the Law, ela já tava. Já tava? Porque tem aquele show do... Ah, já mais antiga, né? Tem um show do Against the Law que essa banda abriu, né? Abriu, né? E o... Então já tinha essa banda aí, beleza? Ele deve ter continuado os trabalhos. Aí teve, além dos trabalhos do Michael, né? O Oz participando de outros trabalhos. O Tim Gaines teve aquele trabalho... He's Not Dead, né? Que ele foi lançado em 98. E do Robert teve o álbum Love Trash, que aí o Isaías tem aqui, né? Quer mostrar pra galera o Love Trash? Tem. Que esse é o do Robert, né? É um álbum muito legal esse daí, né? Esse álbum aqui, eu consegui a raridade. Quem tem, tem. Quem não tem, tem. Quem não tem, não tem. Fica com inveja. Aí, ó. Mostra pra galera, mostra aqui na outra. Aí a gente vê o que fica melhor aí pra galera ver também, né? Autografado. O cara é o bichão, né, velho? Vai falar pra gente. Vale a pena? Demais. É um álbum bom. É álbum bom. Esse álbum é bom. Eu vi. É que aqui eu não preparei aqui, mas. É um álbum bom também. Ele que fez tudo, né? Ele que fez tudo, né? Parece que ele que tocou tudo ali. O Timothy Gaines, ele tem um trabalho, só que eu não sei se é nessa fase do hiato, chama Breakfast. Ah, é? É. Você pode procurar alguma coisa aí, colocar a imagem na tela, pedir pra produção colocar a imagem na tela. É Breakfast. Isso, vamos colocar na tela aí se tiver a informação aí eu fácil. Só não sei qual é a época desse lançamento, desse trabalho dele. Essa carinha dele aqui é muito boa, né, Dudu? Ai, Robert. O Robert é suas poses, né? Ele é demais, Ele é demais, né?
Mas esse álbum é legal que ele usou o RS aqui com as letras do Stryper, do Stryper, né? Esse álbum é muito bom. Mas, bom, tá aparecendo na tela aí o Breakfast, né? Ó, tá aqui o álbum. Coloca aqui. E... Bom, o do Oz a gente não tem aqui, mas apareceu ou vai aparecer na tela aí pra você também, pra você saber do que a gente tá falando, dessa era de outras carreiras aí do Oz Fox também. E cada um foi seguindo. Aí o Michael, acho que ficou mais dedicado nessa carreira musical, porque ele lançou esse álbum em 94, depois ele lançou outros, né? Quer pegar só pra gente mostrar pra galera aí? O próximo foi esse, né? Tem esse Real, de 95, né? Que é muito bom. Ele é muito... Eu gosto muito desse álbum. É muito bom esse disco. Eu gosto bastante. Ele não. Eu gosto músicas muito maravilhosas aqui. Esse álbum tem a versão da Always There For You acústica. Tem a versão acústica da Always There For You. Que inclusive é quase igual a do... Sim, a do acústico. Unplugged lá, já esqueci o nome do disco. Era Acoustic Zed e depois ele viu... To Hell With Amps. Isso, To Hell With Amps. Mas foi o primeiro vídeo que a gente gravou falando. Foi dele, né? Então essa versão lá ficou bem parecida com essa do álbum solo do Michael, né? Do Always There For You. Eu gosto muito, cara, desse álbum. Eu curto ele pra caramba, né? E depois ele tem o outro, que já foi lançado acho que em 2000. Você não vai ter ele aqui, que é aquele... Não, esse aqui é o Touched. Agora eu esqueci o nome, quer ver? Him. Deixa eu procurar aqui, ó. Michael Sweet. O Truth aqui, ó, de 2000. Truth. É esse aqui, ó. O Him já é mais atual. É esse álbum aqui, ó. Isso, Truth, de 2000, ó. Né? Então, esse é um álbum também que infelizmente a gente não tem aqui pra mostrar. Mas é um álbum que eu acho que é meio raro também esse aqui, viu? Acho que esse Truth é meio grunizado, né? Eu gosto das 2, 3 músicas dele, assim. Não, eu até gosto dele. Até gosto, né? Eu gosto mais do Real, eu acho mais da hora. Eu gosto mais. Esse disco aqui, que é o homônimo dele, né? Tem aqui, na minha opinião, a gente já conversou sobre isso, a música Someday, que na minha opinião é a melhor música autoral da carreira solo do Michael Sweet. Sim. Certo? É uma música que eu gosto demais. Essa música. Ela pega assim que você... É uma baladinha maravilhosa. Muito boa. O clipe dela também é muito bom. Muito bom. Eu ouvi a primeira vez num programa do Caio Fábio, quando ele tinha programa aos sábados de manhã. Deixa eu ver. O Caio Fábio, ele era daquela igreja, como é que chama? Caio Fábio, a Fábrica de Esperança. Ó. Ela é muito boa. Essa música é maravilhosa. A letra dela eu acho linda, cara. Linda. Nossa, que letra top também. O refrão dela é bem chiclete mesmo. É bem chiclete. É uma declaração essa música, ela é muito assim, profunda, né? E esse disco aqui, apesar dele ser importado, né, que o Isaías trouxe a informação que não existe material, pelo menos dessa época aqui, nacional, né? Eu desconheço. Eu comprei na minha cidade, numa loja lá. Tá brincando? Uma loja chamada Biblos Cadachá. Deve ter sido 97, 98 por aí, quando eu encontrei ele lá. Caramba. Esse aqui eu comprei na Alerta Records, lá com o Altair. Era o último. Ele guarda pra mim e me manda. Guarda. Esse álbum do Michael, aproveitando que a gente tá falando aqui, ele tem um resquício daquela voz da era Against the Law, só que o Michael já deu uma maneirada aqui. Isso. Só que você vê que aqui ele já deu uma evoluída na voz, assim, de maturidade, ele conseguiu cruzar aquela suavidade dele, saiu daquela voz de moça que ele cantava lá nos anos 80, né, que a gente achava que era uma mulher lá, e Believe in You, né? Então ele conseguiu amadurecer um pouco esse agudo dele, só que com um pouquinho do drive do Against the Law, assim, ficou bem equilibrado, assim, diferente, né? Aqui nesse disco, você não vai encontrar nada de Against the Law aqui. Não. Entendeu? Ele até tem alguns pontos onde ele mostra o agudo dele, né? Mas nada a ver com o Can't Stop the Rock, por exemplo, que a gente acabou de ouvir. Sim. E a sonoridade dele eu acho muito boa, porque é uma sonoridade bem nostálgica, assim, né? Eu aquela bateria zona. A bateria eletrônica, né? Eletrônica. Por isso dessa vibe de antigo, assim, de anos 80, né? Tem uma pegadinha bem country aqui também. Tem. Se você for ouvir isso todo, você vai ver que tem uma pegadinha bem country aqui. É bem. Eu gosto muito desse álbum, cara. Eu acho ele top demais. Esse disco é muito bom, É muito bom. Ele com essa cara aqui seduzente, né? A gente fala do Robert, né? Tem uma foto aqui no encarte. Mostra aí a foto. Olha essa aí.
Meu Deus. Essa foto. Ô, Michael, pelo amor de Deus, né? Me ajuda a te ajudar, meu. Me ajuda aí, Michael. Rapaz, que é isso, Michael? Ô, Michael, não faz isso, meu. É meio Wesley Safadão esse. Não, porque aí ele tinha passado uma chapinha no cabelo já nessas fotos aí, né? Ele tinha metido um alisante aí, Nossa, né? o cabelo dele era liso. É, você vê. Não, e ele jogava pra trás, né? Jogar Aí. pra trás. Me perdoe o descuido, mas a capinha tá quebrada. Isso era normal, Acontece. né? Esses pezinhos aí quebravam, o meio do CD às vezes quebrava. Não, um também, disco né? mais de 20 anos já também. Pô, Capinha original de compra. Original, né? Às vezes eu compro a capinha pra repor quando acontece isso, que... Eu acho que esse vocal do Michael aqui, ele já é um pouco mais parecido com a Era depois no retorno, já que já ficou mais ou menos nessa vibe aqui, Sim, né? é. Só foi dando poucas mudanças, né? A gente vai falar mudações aqui. Mas, bom, a gente não vai aprofundar aqui na carreira dele, falando um pouquinho disso aí, beleza, né? O Real, eu vou só tocar aqui pra galera ouvir. Essa é a música aqui. Essa música é maravilhosa. Ela é muito boa. E ele coloca um grave legal nessa música. Ela tem uma melodia legal, né? E um desenrolar. Eu acho que tem um desenrolar muito bom essa música, né? Pessoal, quem não ouviu ainda vai estranhar o início aqui, que ele bota um gravão. Olha isso. Não é do Michael cantar assim, né? Se bem que esse grave dele é agudo pra mim. Cara da voz dele, essa voz dele lembra um pouquinho aquela música que ele canta, que é fora dos álbuns dele, que é daquele filme de Natal, Noel. Ele começa meio gravinho também, assim, depois ele estica, né? Aí já é mais parecido com os álbuns 2000 aqui, mais pra frente, né? Bem grave ainda, né? Baby Doll, qual é o nome de música, né? O arranjinho de guitarra lá no fundo brincando. Guitarrinha brincando lá no fundo. Bem de levinho, né? Ela tem uma subida legal, mas... Bom, o foco não é o Michael Sweet aqui, mas a gente quis falar um pouquinho da carreira dele aqui, só porque foi nesse meio tempo. Eu acho que aí a galera foi se recuperando um pouco, né, dessa questão. Acho que foi o tempo de pôr a cabeça pra pensar, se aproximar mais de Deus ali, teve todo esse lance. E aí não tem muito relato nesse meio tempo do que aconteceu, tem só esse trabalho aqui, o trabalho ali, foi mais o Michael, né? Não ficou tanto na mídia, não, assim, no meio da galera, não. O Michael, entre aspas, apareceu mais porque ele lançou mais trabalho nesse meio tempo, né? Mas a galera ficou meio quieta ali, né? E eu particularmente, eu acho que a carreira solo do Michael nessa época não fez sucesso igual o Striper fez no Brasil. Eu também acho que não. Em questão de Brasil. Lá na América eu não sei, nos Estados Unidos da América eu não sei como que foi. Eu também não sei. Mas pelo menos aqui no Brasil não teve tanto... Pode ter tido uma saída lá, mas acho que bem longe do que o Striper era, assim, né? Acho que mais pra pagar as contas do meio, né? E que afinal de contas a despesa continua, a despesa, né? Então, continua. O leitinho das crianças tem que pagar. A receita nem sempre chega, mas a despesa... E ele tinha 2 criancinhas, né? Pra cuidar lá, né? Família é bem assim, né? Mas, beleza. Aí... Tem rumores, o Zaias, o Big pode me confirmar aí, de que lá em 2001, mais ou menos, o pessoal começou a querer fazer a reunião, ainda sem o Michael, confirma? O pessoal queria juntar pra ver se rolava alguma coisa, mas falou, não, tem que ser com o Michael. Vi que tem uns burburinhos, você sabe se é verdade isso, se é só boato? Não sei falar, eu sei que houveram as Striper Expo, né? 2000, isso, lá em 2000 foi a... Não, mentira. Em 2000 parece que começou esses clamando por volta o Striper, não sei o que, a reunião, aí parece que eles queriam voltar só os 3 por enquanto, fazer alguma coisinha assim. Não sei sei se é só verdade. Os 3, não. Aí parece que depois conversaram com o Michael e tal, aí que o Michael entrou na jogada. Não sei se é verdade, tem boatos na internet aí disso. Eu nunca ouvi falar, não. Eu sei que teve a reunião. Se você sabe se é alguma coisa, comenta aí pra gente saber, porque a gente também tá curioso, porque às vezes algum detalhe é muito difícil de você encontrar fontes, né? Saber se é real ou não, né?
Mas aí em 2001 começou a rolar a Striper Expo, né? 2000. Isso. 2000, foi 2000, né? Aí 2000 teve a gravação, eu tenho até um bootlegzinho aqui. Gravação bem ruinzinha, né? Você tem esse bootlegzinho aí? Tenho. Eu tenho. É bem amador, né? Mas tem o VHS, né, oficial. Tem o VHS. E eu achei engraçado que, assim, até ouvindo pra relembrar, o Michael, nas subidas aqui, ele não tava aquecido, ele tava bem desafinado, assim, né? Acho que tava meio... Dá umas quebradas, umas miadas meio... Mas o cara cantou... Você viu que ele cantou de pijama, parece? Cantou? Ele tá parecendo que tava voltando da academia, né? É, uma roupa de... igual pijama, cara. Tava com um moletom. Moletom, é. É tipo Silvio Santos em tirar férias, assim, andando de qualquer roupa lá, assim, né? Nos Estados Unidos. Ai, ai. E vê, tem uma... Aqui acho que tem um pouquinho do que... Deixa eu aumentar um pouquinho pra ouvir melhor. A gente tem uma prévia do que viria depois, né? Sim, sim. Porque aqui aí a melodia já é muito mais parecida do que foi lançado ao vivo depois. Eu acho que eles pegaram o que eles já colocaram nesses ao vivo, nesses Expo aqui, e deram só uma ajustada pra fazer o lançamento depois, né? Porque na verdade o Striper, eles... até uma coisa que eu acho um ponto meio negativo. O setlist deles sempre mesmo. É o mesmo, né? Observou? Eles, tipo assim, eles seguem uma turnê. É as clássicas ali, muito parecidas. Você vai troca 2 ou 3 músicas só. Você sabe que mas a base é sempre a mesma. Sempre a mesma e a ordem das músicas, tudo. Isso. Então, tipo assim, nessa época aí, ficou um tempão esse setlist. Porque você vê, começou aqui com Battle Hymn of the Republic, né? E depois a Sing Along Song, que aí já veio do álbum ao vivo, depois no DVD. Aí eles continuaram as turnês desse mesmo esquema, né? Eu acho que um pouco de diferente que tinha nessa época era Camel Rock. Isso, Camel Rock, verdade. Depois eles tiraram o Camel Rock. Lá em aqui, 2003 eles tiraram. Só passando rapidinho, né? Tem a Makes Me Wanna Sing. Essa já é bem parecida com a do DVD, ó, a pegada dela, porque é diferente do álbum já, né? Falando nessa questão do setlist, lá em São Paulo, no Via Funchal, na primeira vez Striper por aqui, né, eles tocaram a base do setlist, né? Eles estavam na divulgação do Reborn. Tocaram 3 músicas do Reborn só. Né? E uma delas, a regravação de God We Trust. Né? Então... Ó, Free, vou passar rapidinho aqui, ó. Aí tem a Loud and Clear, que já começa a beleza do jeito. Só que ele tá mais acelerado, parece aqui, né? Não, acho que é a impressão. Lady. Essa daqui, cara. Lady é um pouco diferente, porque ela não tinha no Porto Rico, né? E eles não tocaram depois das turnês, pelo que eu lembro. Não. Acho que eles insistiam em tocar, igual o amigo falou no outro vídeo, né? Não sou mais uma... Não tenho mais 22 Não tenho mais 22, Aqui, ó, quer ver? Vamos passar um pouquinho pra frente. Nossa. Deu uma diferencinha. O Oscar jogou mais pra cima do que ele. Mas o cara tava aposentado, né, cara? Assim, aspas, né, do Striper. Ela tava lá de boa. Esse agudinho era do Oz. Do Oz. O Oz tá cantando mais alto que ele, cara. O refrão é o Oz que manda. Colocou o microfone lá longe. Isso. You Won't Be Lonely. Essa música é linda, cara. É uma das power baladas mais lindas que eu acho. E ele tem uma zoeira que quando ele vai cantar essa música, não sei se faz ainda, pelo menos ele fazia, né? Ele pegava um papel para ler a letra. Sim, ele é muito esquecer. Ele esquece. Esquece a letra. Ele esquece a letra. Tá conversando aí, ó. Não, foco, More Than a Man. Essa... cara, é uma música que eu acho que não deve sair jamais do setlist, é essa aí. E ela é música muito, vamos dizer assim, cristocêntrica, né? E ela é a música que apresenta realmente ali, que é o ápice do show de você fazer o apelo ali pro cara, né? Busca Deus aqui agora, ó. Sabe? Isso fica bem evidente no DVD, que ele você sempre percebe, jogava a Bíblia nessa música. Sempre jogava a Bíblia nessa música. Então, ela é uma The Way. Honestly, vamos pular rapidinho aqui, só pra... Deixa eu ver. Não tá muito convidativa, não. Mas ele tava... Vamos combinar, né? Não tinha voltado ainda. Não tinha, Tamo Rock, ó. Essa podia música cantar depois, não cantaram mais, né?
Aí ele errou. Não, sim, eles vão uma parada. Aí ele fala, foi culpa minha, vocês estão certos, ele fala aqui. We're doing alright, man. You know what? I'm blowing it. Hey, that's my fault. I take the blame on that one. You're right. You're absolutely right. Vocês estão certos, meu Deus. Essa música é top. Mas eles não ensaiavam muito nessa época aí. Não deu nem pra ensaiar direito. Na verdade, isso era um ensaio, né? Esse é um ensaio, se for ver, né? Como é que a gente vai fazer? É igual a gente fazia. Igual. Vamos aí. A gente tocou, mano. Taca o pau e já era. Soldiers. Taca ali pau. To Hell with the Devil. Caught in the Middle. Eu gosto muito dessa música, cara. Esse Caldanilo, ele bota uns agudos, é meio desafinado, mas ele manda uns agudos. Vou passar aqui pra frente. Ele segura, ele tá subindo. Sim. Meio flat, né? Mas pro cara que tava parado, cara. Pra quem tava parado, até que tá bom, né? Parado que eu quero dizer no Striper, né? Ó, Can't Stop the Rock, ó. Ficou engraçado. Essa podia cantar ao vivo, né? No show, né? Ficaria massa. Da hora. Fazer campanha pra ele colocar essa música nessa turnê. Rock the People. Bom, teve a reunião aí. Striper Expo, começaram a fazer essas apresentações. Isso. E aí a galera acho que já ficou empolgada, né? Falou, Sim. o Striper tá voltando aí, não sei o quê. E aí, o que você sabe dessa época aí? Vocês têm? Eu acho que não tinha nem, assim, expectativa de volta. Até onde eu entendo. Era só uma reunião mesmo. Era só, tipo, comemorativa. Vamos ver se rola não era alguma nem, coisa aqui. tipo assim, eu acho que os fãs nem estavam pensando que iria voltar. Aham. Entendeu? Eu acho que até na turnê de que eles gravaram o ao vivo, ainda não tava, tipo assim, a gente vai voltar. Ainda não era Talvez ainda não tava aquela coisa sólida mesmo, né? Não era ainda, tipo, a volta. A volta mesmo foi no Reborn. Reborn, né? Reborn, sim, oficialmente marcou a volta, né? Aqui ainda tava meio, vamos ver qual é que é. É, né? o Reborn era um álbum solo do... Lá na frente a gente vai falar, quando for falar do Reborn, mas era pra ser um álbum solo dele, né? Do Michael, né? Então... Aí teve a sobra do Striper e agora depois teve a sobra do Michael, né? Porque... Você lembra qual que veio primeiro? Foi o Seven? Foi a coletânea ou foi o ao vivo? Foi a coletânea. A coletânea veio antes do ao vivo? Isso. Foi, eu conferi até isso ontem, eu tava dando uma olhada aqui, foi a coletânea veio primeiro. Essa coletânea ela é incrível pelo seguinte. Tanto que eu tenho até. Pode falar, né? Que eu vou pegar a data aqui, ó. As músicas elas estão remasterizadas, então excelentes. Sim. A qualidade de cada música que tem aqui. E uma curiosidade que eu gosto desse álbum, dessa coletânea, né? É que se for ver, tem a capa de cada álbum. Exato. Tem. Verdade. Mostrar pra Isso você. é legal. Aham. Depois eu não sei se você consegue botar na tela pro pessoal ver. Mas eu vou colocar Mas é aqui, o fundo de cada dobra aí é a capa de um álbum, né? Isso. De cada álbum que tem aqui na coletânea. Aham. E assim, eu achei muito legal. E o set list, o track list também, achei muito bacana. A gente vai falar dele agora, mas antes da gente falar, nesse meio tempo até o lançamento desse coisa aí, bom, ficou só na reunião aqui, vamos ver qual é que é, vamos lançar uma coletâneazinha. Isso. E acho que não tinha muita pretensão de nada mesmo, igual vocês Mas falaram. eles fizeram né? uma turnê pra divulgar essa. Fizeram a turnê que foi o Seven Weeks, né? Que aí já entra Isso, no álbum ao vivo depois daquele ali, né? 38 shows pra divulgar essa coletânea, e desses shows saiu a compilação do Seven Seven Weeks, Live in America. Que até vou falar a data deles aqui, ó. O da coletânea, segundo dados oficiais da banda, ele foi lançado, 25 de março de 2003. Fez aniversário esses dias, inclusive, né? Foi, A gente foi. tá gravando aqui pertinho dessa E data, um detalhe, né? só pra não esquecer, o Live em Porto Rico saiu dessa turnê. Saiu dessa turnê. É.
que foi o DVD, né? Não tá aqui Isso, agora, mas DVD. já apareceu outras gravações aqui, o DVD. E o 7 Weeks Live in America foi, segundo dados, foi 18 de maio de 2004. O Live em Porto Rico ele foi gravado em 2004 também, lançado em 2005, alguma coisa assim, né? Ou foi lançado em 2004, ainda não lembro. Não, o Live em Porto Rico foi gravado em 2003, como o Bigo falou. 2003 e aí lançado em 2004. E foi lançado em 2004. Uhum. Legal. E uma curiosidade, você sabe se o 7 Weeks, as gravações do Porto Rico, ele tem coisas que foram gravadas lá? Como que foi a distribuição das músicas? O 7 dele? Weeks, até onde eu sei, essas músicas aqui cada faixa são, acho que de algum lugar que eles tocaram. Mas não é tipo nenhuma da do Porto Não Rico. é a ribagem do Não. Porto Rico. Não, né? Apesar de ser bem parecido, né? É Porque bem parecido, aquele mas padrão. assim, não tem nenhuma música que seja do Porto Rico Pode também. até- Pode pode até ser, ter, Até né? seja que tenha, Pode mas ser que assim, são de vários lugares da América que eles tocaram. Uhum. Porque assim, dá pra ver que tem diferencinha desse do Porto Rico, algumas músicas você vê, não, é um pouquinho diferente. Mas no geral, ele é muito. Eles fizeram bem parecido, assim, né? A mesma vibe, né? É a mesma vibe. E assim, Nossa, pô, não tem nada a ver com outra música. Né? Bom, voltando aqui, aí a gente teve essa coletânea, que ela é o Seven, The Best of Striper, né? Sim. É o nome da coletânea que a gente acabou de falar. E ela trouxe 3 músicas inéditas, né? Ó, eu acho muito bonito esse CD aqui. duas, né? Que Duas, na e verdade. a outra é né? Duas. Believe de novo, porque É a Believe de novo, tava tendo a verdade. guerra do... Foi Afeganistão? Do Golfo. Do Golfo. Não, do Golfo. mas Não, na não, aí já era Aí já era outra guerra do Afeganistão. Porque Entrou num- teve o ataque às Torres Gêmeas. Eles reaproveitaram a música pro contexto diferente ali, mas com o mesmo sentido de guerra, né? Teve aquela Que treta foi com o Bin Laden. reaproveitada na época da Covid, né? Foi. Verdade. E aí, aqui, ela tem as 2 primeiras músicas que ela já é um gostinho do que viria no Reborn. Isso, que é mais grunge, Essas né? músicas, vocês sabem se ela também era música do Michael ou eles fizeram exatamente pra isso aqui? Às vezes era alguma que tava parada Até lá. onde eu sei, eles fizeram pra coletânea. Fizeram pra coletânea mesmo. Não sei se o Bico sabe de alguma coisa. Não. Vou um pouquinho. Eu gosto dessas músicas, não sei se vocês Ela gostam. tem uma roupagem mais, tipo assim... É mais grunge. moderna, né? É porque também era... se a gente for parar pra pensar, nessa época, o que tava no auge era o new metal, né? E o grunge também, Isso, assim, querendo... tanto que quando lançou o Reborn, a gente ainda vai chegar lá, o pessoal ficou falando que era um álbum muito voltado pro new metal também, da É vibe muito dele, grunge né? e tal, e tipo assim, querendo ou não querendo, tem banda que quer pegar a influência daquela época pra ver se atrai a galera da... Então, tipo assim, eles fizeram É porque, na verdade, é o que eu sempre repito, fã de Striper é chato, então... A galera não aceitou bem. Não aceitou muito, né? Então, assim, pra exemplificar, né? O Bride, por exemplo. Bride tem várias fases. Né? Ele vem desde do hard rock, depois entra no grunge, depois entra numa outra pegada, né? Aí pra depois voltar pro hard rock demorou um pouco. Demorou um pouquinho. Né? Então... Que é o que a gente até falou no outro vídeo, eu comentei lá, desse lance de você tentar conforme as épocas e... Isso. Foi a ver o que tá rolando pra eu gravar também tentando, algo parecido. Né? Tentando se manter inserido. Né? Se inserir no contexto, é bem isso, né? Aqui, ó, vamos ouvir a Something, né? Something? É a primeira música lá do álbum. Essa música eu particularmente gosto muito dela. Eu gosto dessa música, eu acho ela... Foi uma primeira vez que você ouviu o Striper depois de muitos anos, ela já vai soar bem diferente, né? Essa roupagem do mundo eu curto, cara. E a voz do Michael eu acho que tá muito boa também. Só que se você for parar pra pensar, essa roupagem grunge, ela tá mais de leve, ela não foi tão brusca quanto o Reborn. Não. Ela veio assim... O Reborn já veio mais agressivo. Esse aí só foi uma flertada. Ela mostra a intenção, né? Isso. Ela não veio assim... o Reborn assustou um pouco. Assustou. Porque são duas músicas que pra mim é bem chiclete, essas duas inéditas do CD. O pedacinho ficou massa. Na época, assim, tem aquele som meio de banda adolescente, assim, né? Na época, né? Vem essa vibe, né? Não parece que é uma banda de heavy metal dos anos 80, já é mais adolescente, anos 2000, assim, né? Mudou um pouco, né? Não menosprezando, tá? Eu tô falando da vibe da... cara, se a galera entender errado, aí eu achar que eu tô menosprezando a música, não é isso, né?
Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Imagina eu gostei um disco totalmente nessa vibe. Eu gostar muito, cara. Eu gosto dessa vibe. Assim, aí algumas pessoas falam, não, mas tem o Reborn. Não, mas como eu falei, o Reborn ele é mais grunge ainda, ele é mais agressivo pra essa parte. Uhum. Mas imagina esse equilíbrio, eu acho que eles deveriam ter certo. Não que o Reborn seja ruim, mas eles iriam acertar mais se eles colocassem o Reborn pra essa linha aí. Sim, eu acho que fica legal. Vou passar aqui pra próxima, que é a For You. Aqui tem um solinho, vamos ver só um pedacinho do solinho, aí eu pulo de música aqui, ó. Mais de boinha, né? Ó. Combinou bem, cara, combinou bem. O Reborn falta muito solo, né? Falta bastante. É. Ó, aqui tem um solinho legal, mano. Se eles trabalham mais em solos. Isso aí já tem, pô. É que a pegada não pede solo de guitarra, né? Sim, sim. Então. Mas combinou, cara, tá vendo? Bom, aí tem a outra música que é a outra inédita aqui, que é a For You, né? Deixa ela começar aqui. Inclusive, eles tocavam eles chegaram a tocar na turnê Reborn essa música. Tocaram? Tocaram. Eles tocavam sempre na turnê Reborn. É? Não lembro. Vai ter um grave também, né? Essa é boa também. Umas coisas meio eletrônica no fundo, assim, que já é aquela vibe também, né? Do Reborn, né? É, eletrônico, tipo... assim. Os efeitinhos. O Michael devia usar essa música pra... Isso aqui vai ser a minha música pra descansar. Né? Uhum. Chega de gritaria, vamos descansar um pouquinho, voz. O Guelinha tá pedindo descanso, né? Essas coisas já é bem Reborn já, né? Assim, né? Então assim, aí depois tem todas as músicas, a gente não vai repassar de novo, mas tem bastante música aqui, né, da coletânea. É música pra caramba, né? São várias aqui, né? músicas nesse 18 músicas, cara, no total, incluindo as duas primeiras aqui, né? Então você tem 16 músicas não inéditas nessa coletânea aqui, né? Bem legal. Lembrando que elas são remasterizadas, né? Sim, remasterizadas, tem a qualidade diferente dos outros CDs. Tem né? umas aí que tem alguma música que tem na outra coletânea. Uhum. Então é o remaster do remaster. É o remaster do remaster, cara. Os caras foram subindo o nível, né? E aí depois dessa coletânea, aí o Rico falou, né? Saíram pra divulgar e tal, e aí chegou nessa pérola muito boa que a gente tem, que é o ao vivo, né? Que é o... 7 Weeks. O 7 Weeks. 7 Weeks. Live in America. O Olala. Olá. A musiquinha que eu vi, não entendia. O que esses caras estão falando? Aí você viu na legenda. Lá. Não, eu tava no show em 2013, eu perguntei pro meu amigo. O que ele fala aí? Vai lá. Então tá bom. E você pensava que era alguma coisa em inglês, eu achava né? que ele falasse alguma coisa ali. Eu não vou discordar do Bigo assim, falar, eu também já imaginei. Mas é porque a gente às vezes não entende, você fica, o que é, né? É o Lalá mesmo. É o Lalá, né? Mas, cara, dos ao vivos, esse é um dos melhores que eu acho. Esse é um registro fantástico pra mim. Apesar do Striper sempre usar overdub, né? Em todas as... polêmica. Polêmica. Striper não tem CD ao vivo. Tem um overdub aí, né? Mas... Cara, eu não sei se vocês têm, falando de ao vivo, né? Tem uma gravação, eu não tenho. Eu já vi, não tenho e fiquei com pena, assim. Que é o Michael tá lá no agudo dele. E de repente ele sai do microfone e o agudo continua. Já viu essa? Então, galera, decepcionada aí agora, ouvindo isso daqui, ó. Assim, cara, decepciona porque, assim, quando eles tocaram a God ao vivo, ali você via que era... eu vi em 2014, né, que eles tocaram. Eu falei assim, a hora que eu ouvi, eu falei... Não é uma... Que era playback. Eu falei, cara, não... Não, mas ali tava na cara. O agudo dele tava assim... Aí, de repente, no God ele fica... Eu falei, cara, não. A região de agudo dele tá diferente, que você tá gravado. Ali não tava nem disfarçando, aquele ali tá de boa, dá pra você aceitar. Não, pô, aquele ali não tá nem disfarçando. Agora o que o Bigo citou é de alguma canção que era bem disfarçado. Porque assim, várias bandas usam playback.
Até explica pra galera. Explica pra galera. Não é igual, como que chama? Autotune? Não, aqueles caras que deram o migué na galera, que a gente até viu o disco. O Milli Vanilli. Não é isso. Não é aqueles caras que, tipo assim, os caras cantavam Dublando, zero, né? só dublava, não é isso, mas assim... Milli Vanilli tinha um cara cantando lá atrás, né? Tinha o cara cantando lá atrás, e aí a galera, os caras deram o migué em todo mundo. Agora, assim, esse curso que o Michael usa, várias bandas usam. E assim, tem vários álbuns aí que às vezes o pessoal grava ao vivo, às vezes não usa lá... Porque tem recurso que o cara usa na hora, ali ao vivo, né? Beleza. Hoje tem um autotune que melhora muita coisa, mas na época não tinha tanto assim o autotune ao vivo. Ou usava esse... vou pôr o agudo aqui na hora. O cara aperta um botão, sai o agudo lá, o cara dubla na hora. Ou às vezes ele grava e aí você diz, poxa, aquela parte não ficou boa. O cara regrava em estúdio e joga por cima na edição daquele ao vivo. Então só pode dar uma melhoradinha. Todo mundo faz isso, tá, galera? Todo mundo assim, na maioria das bandas faz isso pra... fica um registro bom. Às vezes o cara deu uma desafinada sem querer, precisa dar uma engasgada ali, os caras dão um retoque. Não é querendo enganar a galera, mas é a realidade. É difícil o cara que tá com a voz 100% o show inteiro ali, às vezes tá calor, tá não sei o que, agora ela já secou, um monte de coisa, né? E que nem no caso do Michael, qual que é um dos maiores referências do Michael? O agudo dele. Exatamente. Conhece o cara que grita, o cara que dá um agudo. O Michael sem agudo. É o que a gente espera que aconteça, né? Você espera que no To Hell and the Jazz, lá no final, ele vai lá com a goela lá em cima, Soldiers, né? Essa questão da dúvida, eu tinha dúvida se o cara soltava o agudo mesmo, principalmente na The Way. No Carioca Clube, eu fiquei ali na grade. Aí, na hora que ele foi cantar The Way, eu falei, pera, vamos ver no agudo se vai ser playback mesmo ou se vai ser... Porque ali a gente tá pertinho, não tem como, você fica de olho no microfone ali e o cara tá cantando. Mas eu vi que foi ele mesmo, porque ele ficou vermelho na hora que ele terminou. Então aí você vê que é gogó mesmo. Ele não tem muito costume de tipo, enganar tanto o público, né? Vamos botar enganar em aspas. Entre aspas, sim. Em aspas. Mas ele não tem aquele costume de usar tanto esse recurso, né? Mas eu acho que é mais pra casos extremos, que nem a God, cara, ela é muito alta. Não, a God não tem como. Não tem como. Aí eu falei, cara, como que vai cantar ao vivo uma música dessa? Realmente, ela é fora do normal. Eu jamais imaginava que ele iria colocar essa música em algum show, né? E tal. Você tem que estar com a voz muito pra dar um... deveria ser a primeira música. Cara. Tinha que ser a primeira música, porque o cara já cansou a voz ali, né? No final a voz já tá pastosa, já não vai sair mais. Mas, por exemplo, nessa época aí desses shows aí do Live America, você percebe que todas as músicas ali é overdub, cara. Tem muito overdub pra poder concluir, né? Esses agudinhos do final, essas coisas assim, tem que ter. Igual eu falei, às vezes tem na edição também, a gente não sabe, às vezes na edição foi lá dar um ajuste também, né? Sim. Porque você vê, se eu te parar aqui, tem a reunião, apesar que foi 2 anos antes aqui, aquela reunião que a gente ouviu aquele ensaio caseirão ali, né? Mas assim, ele tava com a voz meio cansada, apesar que deu tempo dele aquecer a voz, voltar, né, melhorar. Sim. Mas você vê que às vezes o cara não tá com aquela performance toda no show ali, vai dar uma falhada, né? Então precisa usar um recurso. Fala, se a gente quer voltar, quer mostrar... E a galera tá pouco se lixando, porque a galera quer o quê? Quer ouvir música boa. Eu não quero ouvir o cara desafinado cantando, eu quero ouvir o negócio afinado lá. Então vocês querem ouvir afinado, então tá aqui o afinado. A era moderna do Striper, vamos dizer a era moderna, né? Que depois eles voltaram e tal. Uma das épocas que eu mais gosto ao vivo é essa época aí. Essa época aquilo pra mim, top. Assim, o novo Striper, a época de ouro, pra mim foi essa época. Essa época do Seven Weeks aqui. Isso. Né? Eu fiz um videozinho, né, quando lá no Carioca Club 2013, fiz um videozinho do I Believe in You. O pessoal começou a pedir, ele pegou, ele cantou, o Michael tocou sozinho, I Believe in You. Pegou a guitarra e tal. Ele até errou alguns acordes lá. Aí eu mandei para um amigo meu tecladista. Eu falei, pô, pera aí, mas você tá uns 3 tons abaixo. Tá. Baixou bastante, né, o tom. Baixou bastante. Tem que baixar, ué. Aí a hora que tem aquela modulação, né, o pessoal fez a preparação para subir e não modulation. Porque, tipo, também acaba sendo assim, você faz um baita disco, bem produzido, é isso que tem um pouco uma desvantagem, que para você for colocar ao vivo, não vai rolar, cara. Até nos dias de hoje, mesmo se ele tivesse com a voz lá dos anos 80,
Você pode ver que até na turnê do God Trust não tem a mesma magia do disco. Porque é muito efeito. É o que eu já ouvi até produtor falar assim, falando, pô, às vezes o cara faz um disco, não tô falando que o Striper também tá fazendo assim, chamando de ruim, né? Mas assim, às vezes o cara faz um disco, ele quer pôr 200 mil técnicas, inventa um monte de coisa lá, mas é um disco que o cara não consegue cantar ele depois. Então o disco sai lindo, mas na hora de cantar, o cara não consegue cantar, vai fazer um show, vai divulgar, pô, é mó ruim, né? Sai bem diferente ali. Então assim, você tem que fazer, acho que um equilíbrio. Óbvio que o ao vivo nunca vai sair igualzinho ao de estúdio, mas o cara tem que ter um bom senso ali de equilibrar. Fala, pô, que nem o God. O cara poderia ter feito uma coisa um pouquinho mais baixa, né? Não precisava ser alto daquele jeito. Na minha opinião, usar overdub, né? Na minha humilde opinião, todo mundo tem direito a ter opinião, né? Essa música eu jamais deveria ter tocado ao vivo. Por causa disso aí. Que pegou mal, né? Pegou, não tô desmerecendo, mas particularmente. Mas ela não empolga também essa música, assim, né? Assim, ao vivo. É uma música que não pegou, assim, pra valer, né? A sobrinha lá do álbum, pra falar que não tinha nada de Deus, né? Tinha a música do finalzinho. Ficou mais uma faixa. Ficou mais uma faixa, né? A gente vai chegar lá nesse álbum depois ainda, né? Mas sei lá, enfim, né? E, cara, esse álbum aqui voltando ao Seven Weeks, eu acho ele sensacional. Você pode estar vendo aí alguns trechos aí passando do DVD, que é meio que a mesma coisa, só que não, né? É igual, só que diferente. E engraçado, você sabe que esse DVD, você falando do DVD Live em Porto Rico. Live em Porto Rico, ele tem cenas de 2 shows, né? Já observou? Tem, né? Porque eles gravaram 2 vezes, né, pra fazer a produção? Não, acho que não foi só um dia, foram 2 dias. Eles 2 dias. Porque tem imagens que o Oz tá com camisa diferente. Isso. Tem um que ele tá com a camiseta com esse fogo aí, se eu não estiver enganado, ó. E a outra, ele é uma camiseta de uma outra estampa, né? Não, na verdade, você pode ver até o palco muda, o local. Então eles aproveitaram takes de 2 shows, ali em Porto Rico mesmo, entendeu? Não sei se foi na mesma cidade, eles deviam tocar só lá em San Juan, né? Acho que foi na mesma cidade, Porto Rico é desse tamanho também, né? Mas assim, você pode ver que foram lugares diferentes. Um dia foi num lugar aberto, no outro dia você vai ver que tem um lugar fechado. E até falando do DVD, eu acho que foi uma baita da produção pra poder alavancar o Striper de novo também, né? Esse DVD é ótimo. Porque assim, antes disso, assim, eles não tinham DVD porque também não tinha tecnologia na época, né? Mas o último registro, assim, acho que mais top oficial que você tinha seria o quê? Os de 80 e pouco lá, né? Tinha o Live in Japan. E 88 tinha o... Foi 88, 89, né? A turnê God Trust, Burning Flame? É o Burning Flame Live lá, né? Mas o assim, Burning Flame ele chegou a ser oficial? Eu acho que não. Foi oficial, eu não lembro se ele foi oficial. O Live in Japan foi oficial, que ele saiu em Laserdisc, né? Laserdisc. Topzera da galáxia aquele lá. Agora o outro eu não lembro, mas assim, esse do DVD foi top demais. Foi. Né? Bem editado. Infelizmente tem a tradução para português, que não é lá aquelas coisas, a gente já falou no outro vídeo aqui. A legenda, né? É a legenda lá mas tá bom, dá pra entender, mas é incrível. É um DVD emocionante, assim do começo ao fim, ele é muito, muito da hora, né? Você empolga, né? Você falou até melhor época, realmente concordo, cara. Melhor época ali, porque você fica, nossa, eu queria estar aí. Nesse show, nessa gravação, né? É bem assim, né? E as versões que eles fizeram das músicas ficaram muito boas ao vivo. Eu gostei de todas ali. Eu gostei, muito. E uma coisa que eu achei legal foi que eles tocaram as Soldiers, aí entrou com a To Help the Devil, e aí depois já veio com a Honestly. Que aí ele tem aquele momento de... final, pra aquele momento de... Calminho. Aí finalizaram com a música de Natal, né? Winter Wonderland, né? Que é uma música que a gente comentou lá atrás, que talvez ela entrou no... Ela foi um símbolo, né? Ela entrou na versão japonesa do álbum do The Yellow Black Attack, que a gente comentou. Até do lançamento. Isso, acho que foi, né? Acho que seria a 7ª música do EP, no caso, a 9ª do álbum, não lembro, né? Do relançamento, né? Isso. Então, assim, ela não tinha sido, entre aspas, oficialmente gravada em nenhum álbum, né? Agora sim ela tá oficialmente, entre aspas. Aí, né, a versão ao vivo é muito boa, a versão muito boa, né? Eu tive o prazer de ver tocando essa música. No Rio. Ele tocou? Eles vieram na época do Natal, na turnê de 2014. Ele tocou em São Paulo também, você não foi em 2014? Foi. Tocou? Tocou, ué. Eu não lembro. Eu não lembro dela no set. Cara, tinha esquecido já que tocou. Eu nem lembrava mais, cara. Eu preciso conferir lá o vídeo. Não lembra não? Eles tocaram, no Rio eles tocaram. É porque eu não fui de São Paulo. Mas deve ter tocado. Se tocou no Rio, tocou em São Paulo. Era época de Natal. Foi em dezembro, né? Foi em dezembro, foi época de Natal, eles tocaram.
Cara, eu pirei quando eles começaram, eu não sabia que essa música tava no set list. E eu gosto muito dessa música. Essa música era de quem mesmo? Boa, é do cara bem antigo, né? Do cara Frank antigo. Sinatra, talvez? O Não. Frank Sinatra chegou a cantar ela? Ela tem várias Eu já vi gravações dessa Tem, música, tem. né? É aquela música de Natal muito famosa. Né? Essa música, ela tá no Ela é bem Difícil de antiga. Matar, 1 ou 2, não sei. Duro de Matar? Duro de Matar, é. Tá no 1 ou 2, eu Um não ou lembro. dois. Mulher regravou ela. Acho que até o Whitney Houston. Só que na versão original, né? Não a versão Uhum. Striper. Sim. Mas a versão do Striper ficou bem fiel, né? Ficou bem fiel. Eles só colocaram peso, né? É, sim. É. Aqui, ó. Cara, incrível. Hey, Atlanta! You guys ready for Christmas? Tem câmeras aqui, você vai pegar e fica falando do É, no DVD, né? livro, lá em Porto Rico ele fala Aham. isso. How many people here are ready for Christmas? Quem tá preparado pro Natal? In the Striper Style. É, Well, alright then. Let's do it. This is one called Winter Wonderland and it's Striper style. É. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is misted. A beautiful sight. Olha que beco da o dueto do Rosa é muito bom, cara. Muito bom. Olha. Winter Wonderland. Oh yeah, that's the way I like it. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is misted. O que eu acho legal do DVD é que ele é muito alto astral, muito pra cima. Você se diverte, você fica assim, parece que você tá lá junto, né? Muito bom, né? É, não, aquele DVD é ótimo. É ótimo, cara. Eu queria pegar a versão importada, que a capa é diferente. Aham. É diferente. É, a capa é diferente. Você tem a versão O nosso. Quando eu fui comprar o disco, o cara falou pra mim, você quer... Tem a versão brasileira, a versão argentina e a versão Estados Unidos e Europa. O Só que DVD? Só que era tipo assim, aumentava tipo R$20 cada capa, entendeu? De uma pra outra, assim. Eu falei, não vou ficar com a nacional mesmo, que é... A nacional eu ela tem pegaria as três. Eu ela tem pegaria o as povo no três. fundo e é meio esticado também a foto de fundo assim do nacional, né? Você vê que ele, se você olhar de perto, é tipo o do Can't Stop the Rock, assim, É meio zoado, estourado, é meio meio pixelizado, Agora a original é diferente, né? Esse é muito bom, cara. Uma música que eu gosto muito desse aqui é a Caught in the Middle ao vivo, cara. Sim. Essa música é muito boa. Come in the middle! No Live Porto Rico ele bota mal pilha. Bota. Come on, people! Let's make some noise right now! Você faz o que agora? Decorei todo esse DVD, tanto eu ficar ouvindo, cara. Ah, Não sei como decora. eu furei, cara. O DVD decora. Essas falas dele no meio, eu ficava decorando tudo, Eu cara. lembro que Viciado eu ouvir. eu botava o DVD do Live Porto Rico na TV lá pro Gabriel ver. Gabriel nem ainda. Não falava. Ele Uhum. ficava olhando o Michael. Aí eu lembro que tem uma parte do. Quando ele termina assim a love song, que ele faz assim pra cima. O Gabriel ficava imitando igual. Que era a favorita dele, né? Eu já Uhum. falei aqui, a Sing Along Song. Sing Along Song, né? Eu ficava assistindo e minha mãe ficava olhando, ela achava o Michael bem bonitão. Acho que eu já falei aqui no vídeo, É. né? O Michael meio galã, né? A Aham. mulherada gosta dele, né? Aí minha mãe ficava lá. Aí a hora que tava subidinho, às vezes ela gritava lá de longe também, porque eu ficava lá ouvindo e gritando. O Michael nessa época tava com 40 anos, né? Por aí. É, acho que por aí. Chegando nos 40. Bom, Quando eles vieram pra São Paulo em 2006, esse meu amigo Adonias lá de São Paulo foi no show e ele tinha, conversando com ele posteriormente, né, ele falou, cara, será que eu vou chegar lá e ver o Michael Sweet cantando oitava abaixo? Né? Será que ele vai ter a mesma pegada vocal que a gente conheceu lá na década de 90? Isso, 2006. E tal? 2006. Ele chegou Nossa. lá, o Michael no Mandou gás ver. total lá e arrebentou. Cara, falando do Michael ao vivo, eu até comentei com o Fernando uma vez. Assim, claro que é natural a voz da pessoa cair. Claro. Claro. Só que eu, particularmente, eu acho que a dele foi muito rápida. Você pode ver que você pega cantores aí. Quem sou eu pra falar? Eu não canto, só. uhum. Eu tô falando.
você pega cantores aí que às vezes é mais velho do que ele, que tá com a voz melhor. Ah, cara, vê lá o Dale Thompson. Que a gente viu na Thompson, turnê do ele é mais velho, será? Não sei se chega a ser mais velho, mas a voz dele... Cara, eu ia falar isso agora. O ano passado a gente foi pelo Petra, né? E no outro ano, que foi o Petra veio a primeira vez, você não foi, né? Aquela outra. Primeira vez, assim, pra mim, pelo menos, né? Mas das vezes recentes foi a primeira vez lá dos 50 anos, né? Eu entrei lá e vi a passagem de som. Vamos ver qual é que é, né? Cara, o John, eu fiquei abismado com a voz dele passando o som. Falei, John Shield? O John Shield. Não, ele é incrível. Ele lá e ele dando uns agudos. No Petra não tem uns agudos igual esse do Striper, mas ele dando uns agudos nesse na passagem de som. Eu falei, o quê? O show dele foi o cara metendo uns agudão lá em cima. Eu falei, eu não sabia que o John dava uns agudos desse, não. E ele lá mandando ver. E eu falei, rapaz, os velhinhos tá com a voz boa ainda. 70 e lá vai cacetada, velho. Aí você vai lá no Greg Vos, que é o outro vocalista do Petra. Foi o vocalista antes do John. Você vê registros dele hoje, ele cantando as músicas que ele cantava no Petra, agudo lá em cima também. A mesma coisa. E limpo, e ele é um cara que não usa drive. É a voz limpa dele, Ele não usa drive, ele joga o agudo lá em cima limpinho. Eu não curto muito não, ele não curto não. Eu gosto, eu curto. Assim, eu prefiro muito mais o John Shield pra mim. Sim. Mas eu gosto também do Greg X Rose, né? Mas o Michael, se você for ver, ele começou a questão da voz dele foi mudando bruscamente. Eu não sei o que aconteceu, cara, assim, mas de 2015 pra cá, você observou? Começou a cair, né? A gente... Caiu mais. Porque, por exemplo, se você pegar até os bootlegs... Sim. Você pega de 2009, 2010, que tem o Live Tivoli, tem até o DVD Live Jakarta, né? Sim. Lá na Indonésia. Sim. Não tava tão assim. Depois de 2015, eu não sei o que aconteceu. Pega decaiu muito. Live at the Whiskey. O Live at the Whiskey, sim. Eu tenho o disco dele aqui. A voz dele tá bem pesada. Já tá pesada. Assim. Você já vê que... Parece que ele não vai conseguir chegar na altura que a música pede. Não tava tão assim ainda, né? Tava melhor do que hoje. Foi 2015, 14, né? Mas eu só sei que eu posso estar falando besteira, mas depois de 2015, 2016, é como se, entendeu? Não sei o que aconteceu. Deu uma queda boa, né? E ele foi um tipo de cara que nós sabemos que ele não esquentou muita cabeça com muita coisa, né? Não cuidou muito bem. Agora, por exemplo, eu sei que andou meio abusando das coisas aí, né? Então... Agora, por exemplo, o John, que a gente tá falando do Petra, eu sei que ele cuida muito bem da voz dele. O John cuida, né? O Dale eu não sei como que é, mas deve cuidar bem da voz também, não sei como que é no dia a dia, né? O Marcos, você já viu, você falou que ele não... ele cuida, mas assim... Mas não se preocupou tanto assim, né, também, como deveria, sei. Né? Tem muitos caras, por exemplo, outro cara também que caiu muito, que eu assustei, foi o Bon Jovi. Bon Jovi, né, caiu bastante, né? Caiu bastante. Agora você pega, por exemplo, esses caras antigos, cara, pô, o Ozzy, cara, pitou maconha, cheirou. E o cara tá velho, eu não entendo, cara. O cara tá velho e ele, cara, a voz dele não caiu, não. Não caiu. O cara canta. Ele falou que queria morrer cantando, né? Mas ele já vai parar, já parou, né? Vai ter um show, não sei se teve, vai ter. Do Black Sabbath. Sim. Tipo, meio que despedida, assim, agora, né? Você pega esses caras assim, cara, os caras do Rolling Stone também, sabe? Lá o Steve Tyler. Também. E os caras... Tem uns caras que parece que cuidaram. Ou pode ser também genética, não sei o que é. Porque assim, o Michael é um cantor bom. Muita gente tá pensando, pô, o cara tá ruim. Não é isso. Mas ele era muito mais do que isso. Ele era Eu achei que pela idade dele caiu muito, entendeu? Muito rápido, né? Será que não valeria... Não sei como que é lá no dia a dia dele, né? Mas ele fazia, às vezes, esse acompanhamento com o coach vocal, né? Porque aquela vez do show que veio ele e o John, o coach foi lá ajudar eles, né? Foi. Aquele que tava tocando, Fausto Caetano. Fausto, né? Cara, é muito bom. Ele ajuda também a galera, acho que do... Ele é coach de Chitãozinho e Chororó, E os caras falam que melhorou muito. Eu já vi entrevista do Chitãozinho e Chororó falando, não sei qual deles lá, ou dos dois, né? Que melhorou muito depois que começou o coach. Acho que é o trabalho do Fausto lá com eles também, assim, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas acho que ou ele, outras pessoas lá, assim, o Michael talvez deveria ter esse acompanhamento, porque já vai ficando a idade, a voz já vai caindo naturalmente. Vai caindo naturalmente. Você tem que fazer exercício, é igual o corpo, natural, né?
Se você não faz o exercício, o corpo vai definhando. A voz é a mesma coisa, tem que manter ela em dia, saber aquecer, saber não sei o quê. Né, Luciano? O Luciano acabou com a voz, né? O Luciano agora tá no gospel, né? Tá no gospel, né? Gospel, se converteu. Luciano, né? Testemunho eu falei Luciano pensando no Zezé, mas o Luciano sempre teve a voz mais... ele foi mais cuidado, assim, né? mais comportado. Né? Quem ferrou foi o Zezé, seu irmão, né? O Zezé passou. Meu irmão passou vergonha, né? Meu irmão era pra parar de cantar e ele continuou, rapaz. Deu um vídeo dele, cara, que você chora de rir. O cara assim. Pô, hoje o cara ele vive só de royalties, né? O cara é rico. Não precisa cantar mais, não, cara. Fica insistindo. E a gente tá indo muito além até do tema do hiato aqui da Stryper. Mas pegando um gancho aqui falando de voz, que você vê o último álbum do Stryper, né? A voz do Michael já não é mais aquela coisa, até porque ele mexeu também, acabou mexendo na operação, as coisas, mas... Você observou que as musiquinhas estão mais comportadas? Tem hora que parece que vai dar uma engasgada, tem hora, não parece que vai... que nem o estúdio tá dando conta, será? A galera vai lixar a gente aqui. Não, calma. Calma, galera. Amamos vocês, viu, galerinha? Já que a gente falou que ama vocês, aproveita para dar aquele like bem gostoso aqui no vídeo, assim, se inscreve. Aqui a gente fala sem filtro. Né? Sem filtro. Não, a gente tá aqui. Mas, cara, aproveitando, tem uma galera que já comentou pra mim, manda inbox, mas comenta no vídeo também, fala, cara, tô amando aquela série de vídeos sobre o Stryper. A galera tá curtindo, sabe? Tá curtindo. Eu fico muito feliz, cara, com esses vídeos. Eu também, legal. É muito legal. Então, se você tá gostando, comenta aí pra gente saber. Não deixa de comentar, não, tá? Se você tá assistindo na TV, não tem como comentar, abre o celular rapidinho, pega no vídeo também, dá mais um likezinho lá e comenta pra gente saber. A gente fica bem felizinho, tá? Se for possível também. Treta é bom que dá audiência, aproveita pra dar um hype aí no vídeo, né? Às vezes, eu não sei se vai aparecer, porque tem umas políticas e às vezes quando mostra a música, eu não sei se ele deixa, tá? Mas dependendo do vídeo, se ele permitir, dá um hypezinho lá. Nos primeiros dias ele deixa você dar um... mostra pra galera aí, dá um gás aí no vídeo, compartilhe né? também com quem curte música, quem gosta. Isso, compartilha aí. Nos seus grupos lá de família. Isso, bem legal. Mas manda pra quem você gosta, pra presentear. Sim. E pra quem você não gosta também, pra talvez... Isso, pra tentar converter a pessoa, não gosta, né, do assunto, né? Tem 3 caras bonitão lá falando de música. 3 caras, os fora da lei. Vou mostrar a thumb aqui pra galera saber que a gente tá falando. Mostra a thumb aí. Tá vendo a thumb aí? Agora, depois desse vídeo, você vai lá assistir esse vídeo. Se você não assistiu, ou assiste de novo. Nossa, você me colocou no lugar do Robert, cara. Eu fiquei pensando, quem vai ser quem? Aí eu falei, você é o Michael, né? Vou olhar lá e falar, Michael, né? Aí eu fiquei no Oz, eu falei assim, o Big é baixista. Eu falei, mas o Tim Gaines tá muito longe aqui. Falei, é só 3. Eu falei, tá, não. Eu falei, o Big vai ser o Oz, cara. Eu deu certinho, o Big é o Oz lá. Falei, Zé, você virou a moça da turma que você é o Robert. O meu ficou muito engraçado, velho. Cara, na moral. O Robert de chapéu, né? Chapéu. Luciano. O Luciano, ai, mano, que fase, né, velho? Bom, mas. E aí, aconteceu o quê? Teve esse ato, a banda voltou aí, e aí chegamos lá no DVD, chegou nas coletâneas aí, e depois vai vir o próximo episódio, né? Falando do Reborn agora, né? Porque acho que deu muito bom essa volta do Stryper nessas eras aí do DVD, do ao vivo aí, da coletânea, né? A galera acho que empolgou e eles viram que tinha oportunidade, tanto de voltar com a banda com a roupagem nova e diferente, também de ajudar a pagar as continhas também, né? Uma graninha, né? Só que na verdade faltava, isso a gente até um pouco de spoiler para o próximo episódio, faltava um pouco de cacife, de dinheiro para injetar para o Stryper de fato. Isso que eu ia te perguntar, tinha que ter um lance da gravadora, alguma coisa, o patrocínio por trás das contas ali, né? Tinha questão de débitos também, do nome que é a empresa, né? Empresa, né? Para eles voltarem. E nisso aí teve alguém que teve um papel importante que ajudou. Esse mesmo período. Depois a gente vai acabar falando. Esse é da Hollywood. Desse mesmo período do. Presta esse álbum aí. Desse mesmo período do. Que teve a turnê, que teve a reunião e tal. E quando foram botar a pilha para eles voltarem, precisava de injetar uma grana. Isso aí. Daí, no entanto, que veio transformar o Reborn, que o Michael já tinha gravado, no CD do Stryper. Isso fica tema pro próximo vídeo. Tem o próximo vídeo, né? Nesse coisa todo teve uma burocraciazinha no meio. Porque aqui, eu tô até olhando, aquele ali é da Hollywood, esse aqui tem a Deep Souls e a 535. Mas esse aqui nacional. É nacional? É.
Ah, ele foi lançado pela Golden Hill, que igual o DVD nacional da Golden Hill. Mas as gravadoras estão aqui, né? São essas aqui. Depois já veio a Big Free, né? No Reborn. Já era? Ou já era essa aqui ainda? Eu não lembro, né? A gente vai falar no próximo episódio, mas só pra entender o lance, porque depois acabou tendo esse lance de mudar de gravadora. E até que mais pra frente eles entraram na Frontiers e ficaram firmes até hoje, né? Porque no passado era mais o lance da Hollywood, Enigma, né? Aí teve esse momento de transição, essas mudanças aqui, e agora depois o momento Frontiers, né? Isso, Frontiers Music, né? Que eu tinha até esquecido o nome, acabei de falar, mas esqueci, né? Mas a gente vai comentar melhor nos próximos episódios, né? Aqui o CD. Eu vou pôr aqui, depois eu guardo aqui no meu acervo de CDs errados, né? Vai. Principalmente do Robert, pra guardar. Nossa, esse do Robert aqui é raro, hein, velho? Esse aqui é... Esse aqui até chamar aqueles carros fortes pra Cara, escoltar. e esse aqui, ó, ele foi lançado que ano mesmo? I'm Not Suicide? 2014, né? Esse aqui, tá contando uma curiosidade meio... Eu tava lá no show de 2014, que foi quando eu conheci o Bigo, né? Que o Bigo colocou, voltando lá no assunto na época, nos grupos, tem alguém da região aqui, assim, assado, que vai no show? Eu falei, eu... Aí a gente começou a trocar ideia, né? Aí lá no show que a gente se encontrou, encontrei o Marlon, não o Marlon, o nosso outro Marlon, né? E o Marlon Cunha, né? Donnie. E o Donnie, né? O Donnie Clayton e o Marlon Cunha lá. A gente se conheceu nesse dia, tirou até foto junto. Tá aparecendo pra você aí, pra você entender. E eu conheci um senhorzinho lá na fila, chapéu, roupa socialzinha, assim, no meio da galera lá. Aí ele começou a puxar assunto, ele tava com uma sacolinha com vários CDs e tinha CD do Michael lá dentro, lá na sacolinha dele. Não sei o que. Aí eu falei, sou de Rio Preto, isso aqui. Eu vou lá direto. Falei, mas aonde? Aí eu descobri que ele vinha cantar na igreja que eu ia lá. Falei, não é possível. Ele vinha aqui e cantava as músicas clássicas de igreja, aqueles hinos e tal. E tava lá no meio do show que ele curtia Striper, um monte de CD do Michael lá. Eu falei, não é possível, que mundo pequeno, né? Aí ele me deu até um cartãozinho dele, eu guardei em algum lugar, não vou lembrar o nome dele, mas se ele estiver assistindo a gente, um salve, dá um oi pra gente saber aí, né? Mas eu achei muito legal. Falei, pô, cara, que mundo pequeno, que cada coisa curiosa que acontece assim, que é legal. E de lá, falando de turnê de retorno do Striper, acho que o Striper ajudou muita gente a fazer amizade e manter até hoje, né? A gente falou do grupo, né? Eu conheci você. Nosso grupo já tem 10 anos. A gente só se conhece por causa do Striper, na realidade, né? Eu, Isaías, você, só por causa do Striper. O Marlon também, né? Então, o Striper é união, né? O Marlon eu conheci não foi por causa do Striper, não, na verdade. Foi por causa do Antidemo. As duas bandas que ele ouve. As duas bandas que eu gosto. O Marlon eu conheci bem antes, assim, ele nem curtia Striper, na verdade. Quando ele foi pro show de 2013, ele ficou mais fã quando ele foi pro show. Que o Marlon, ele era aquele cara do One Black Metal, trevoso. Ele já ouvia Off-Me no banheiro, mas ele não falava pra ninguém. Isso ele não falava, né? A gente sabe. Mas inclusive, ele falou que a galera tava falando que faltou ele naquela capa e no podcast, no último lá, que ele teria que ser o quarto integrante, ele seria o Tim, né? Aí eu falei, pô, cara, tá faltando você. Ele disse que não vem, que ele não gosta de câmera. Eu falei, cara, um dia você vai gravar? Ele vai. Eu sei que ele vai gravar, ele vai. Ele vai gravar, vai chegar a hora que ele vai gravar. Por enquanto aparece só os memes dele aí de coraçãozinho. Bota aí depois na tela. Aparecendo aí, ó, selo Marlon de qualidade. Não quer vir gravar nada? Vai aparecer. Vai aparecer o selinho dele lá, né? Ai. Mas, cara, é isso aí. Algo mais pra falar desse... A gente pincelou um pouco aqui, porque assim, são assuntos mistos e se a gente focar só no Can't Stop the Rock, às vezes vai ficar um assunto meio, né? Então a gente quis falar desse momento de, entre aspas, queda do Striper, né? Morreu ali e ressuscitou depois dos anos 2000 ali. E foi bom, né? Porque se não fosse isso, hoje a gente não teria essa celebração de 40 anos, muito menos a turnê recém-anunciada aí no Brasil, né? Vamos até falar mais um pouquinho dela de novo aqui. Se você não tá sabendo, tá? Striper tá vindo no Brasil aí. E aqui no Brasil tem um plus, que ele tá vindo com Bride e com Narnia, cara. Então se você tá querendo ir no show, corre, porque agora mesmo o Bico acabou de postar lá no momento da gravação desse vídeo que os lotes já estão virando, né? Já estão virando. Os ingressos estão sendo igual água. água. Quando esse vídeo estiver no ar, quando pode esse ser vídeo que já tenha se esgotado. Pode ser que já tenha se esgotado onde você quiser ir. Então a gente tem, só para recapitular rapidinho pra galera aqui, né? Dia 27 de julho, em São Paulo. Dia 28 de julho, Curitiba. 30 de julho, Porto Alegre. 1º de agosto, Belo Horizonte. E dia 2 de agosto finaliza no Rio de Janeiro.
fora essas datas, tem outras datas da América Latina. Uruguai, a gente comentou no outro videozinho aqui, México, Chile, enfim. Depois você dá uma olhadinha lá pra saber melhor detalhes dessa turnê. Beleza? Mas é isso aí, vai ser legal, hein? E é um momento único de você encontrar a galera, fazer novas amizades, reencontrar velhos amigos e curtir muito, porque, cara, 3 bandaças, né? 3 bandaças. Né? Pode esperar aí. Que loucura, mano. Vai ser muito emocionante. Vai ser muito emocionante. Vai ser muito rock and roll. Rapaz, velho, de tirar pica-pau do toco, né? Tirar pica-pau do toco. De arrepiar o topé da calopsita. 3 pegadas diferentes, né? Porque o power metal do Narnia, o Bride com o seu hard rock. O hard rockzinho ali, e o Stryper. E o heavy metal do Stryper. Cara, que doideira, né? Vai ser um dia memorável. Vai ser. Um dia memorável. Vai ser legal, é que eu não sei, né? Mas vai que de repente eles decidem subir os 3 no palco e cantar uma música junto. Já pensou que legal? Seria da hora, hein? Vai ser maravilhoso. Já pensou? Podia dar ideia pros caras. Falou, inventa alguma coisa pra vocês cantar junto no final lá, os 3. Sim. Já pensou? Aí, da hora, né? Mas é isso, algo mais a falar? Não. Algo mais, Isaías? Não, da minha parte não. Então o Stryper voltou e graças a Deus que voltou, né? Que voltou. Esse episódio foi mais pra gente, né, deixar uma deixa pro novo Stryper agora. Isso, porque aqui nova fase. Você viu que a gente passou mais de uma década aí de forma bem rápida, né? Porque, assim, arredondando uma década, né? Mais de uma, assim, arredondando uma década de hiato aí, praticamente de 93, 2002, 2003 ali. Então mas começou no Against the Law já, né? Então a gente pegou anos 90 e uma transição, e aí já anos 2000 já ficou muito diferente, né? É um novo Stryper, né? Nova fase. E daqui pra frente a gente vai seguir com os vídeos nessa nova era do Stryper, pós-hiato, pós-turnês aí, com uma nova roupagem, coisas mais modernas. E foi a era clássica e veio a nova Isso, e a gente ainda vai chegar lá na frente da era, não é o The Yellow and Black Attack, é o The Orange and Blue Attack, né? A gente vai falar isso mais pra frente, né? Bom, deixa pra próxima essa aqui, deixa pra lá. Deixa pra lá. Fala aí, Bigo. Manda a galera se inscrever no... É isso aí. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue a Rock no Instagram, segue a gente, Stryper Brasil 777 no Instagram, Stryper Brasil Second Coming no Facebook. Tá legal? É isso aí. Stryper Traduções? Stryper Traduções no YouTube, você que quer saber mais sobre as letras das canções do Stryper, pegar uma tradução mais adaptada, não aquela tradução do Google Tradutor, né? Uhum. Segue lá no YouTube, segue, como o Bigo falou, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vamos ver se a gente consegue recuperar a página anterior, né? Porque vamos ver, estamos lutando. A gente tava com 13 mil seguidores lá, cara, foi uma pena, mas nós vamos tristeza, recuperar. né? Enquanto isso tem a Second Comedy, né? A Stryper Brasil Second Comedy, né? Curte lá também, acompanha a gente lá. O Bigo é o que mais está ativo, é o que mais posta, né? Ele carrega a Stryper Brasil nas costas. E dá uma força lá pra gente. Quem quiser também seguir no meu Instagram pessoal, Isaías777, segue lá também. E tamo aí, galera. Sempre bom estar curtindo aí, tá falando sobre Stryper, falando sobre música, querendo a gente falar outros assuntos. É muito bom, a gente se empolga e vai aqui. Acho que a galera gosta também desses assuntos aleatórios, né? Sim. Mas aquela prosa bom. com café, né? 2 dedos de prosa com a galera do Stryper aqui. É isso daí. Sem roteiro, sem script, nada fantasiado, de transparente. boinha. No entanto, que você vê que tem coisa que a gente fala aqui que dá um branco. Tem que dar uma olhada aqui, corre, E se tiver alguma informação, a gente às vezes coloca depois na edição no vídeo aí pra vocês verem. A nossa verem, intenção né? não é nem passar nada engessado, né? Algo porque a gente também não sabe tudo, né? A gente também às vezes acaba descobrindo coisa que a gente não sabia do nada. Assim, às vezes até com seguidor, alguém falando, não, era isso, aquilo, no comentário, né? Por isso que a gente pede pra você comentar, pra gente também se inteirar mais da situação, né? Não somos ossos. A gente mostra aqui mais a nossa experiência com a banda. Isso, é bem isso por mesmo. Gostar da banda, gostar das músicas e ter os discos, né? Então, é bem isso mesmo, né? Mas aproveita, então, todos esses merchans de canais aqui das redes sociais da galera. Também siga a gente lá, igual o Bigo já falou, aqui no Instagram, nos outros canais aí, e se inscreva no canal. E te esperamos no próximo episódio, neste mesmo canal, em algum horário que isso for lançado por aí. É isso aí. Valeu, galera. Beleza, valeu, galera. Tamo junto. Um abraço, soldiers. Em té. Fica com Deus.